Zé Luiz Les diz, boa tarde, tá entrando no ar o Velho e Bom Joga nas 11, a partir de agora futebol, conversa, muito bom humor e ó, cafezinho na xícara. Falar pra vocês que o programa tá muito legal, tá? É claro, vamos falar da segunda rodada do Paulistão, tem muito mais coisa, gente, ó, teve clássico, né? E vai ter clássico agora também, Corinthians e São Paulo no domingo, os dois times chegam sacudidos por resultados diferentes, enfim, vou falar também quem é o favorito, o desabafo do Luciano, novidades na negociação do Alisson, a votação do impeachment, que vai ser hoje à noite, do Júlio Casares e muito mais. E para isso, tem aquele pessoal legal, bacana, que eu sei que você gosta. Eu vou começar com ele, que ontem tomou muita chuva nos gramados. Estava lá em Bragança. Parecia um pinto molhado, tadinho. Eu tô falando de Lucas Faraldo. Palmas pro Luquinha. Ô, Zé, obrigado. Tô de café também aqui. Boa. Necessário, depois da pancada que o nosso Corinthians levou. Nossa, rapaz. Aquilo Pois se é. chama vergonha, né? A chuva foi fichinha perto do jogo. Enfim, eu queria mandar um recado pessoal do Atlético Paranaense, que tá pensando em contratar o Kaká. Contrata, leva. Foi só um lapso ontem, aqueles 3 gols, tá? Vocês já ouviram? É a risada de Danilo Soto! Ê, Dandan, que também tomou muita chuva ontem, né, Dan? Vamos, nossa senhora, que chuva caiu em Bragança. Deu até uma dorzinha de garganta hoje. Cara. Deu. 2 capas de chuva, né, Farol? A gente ficou ali bem, tentando ficar bem protegido. Mas foi legal demais estar lá com o torcedor, lá em Bragança. E que estádio espetacular. Depois a gente vai comentar sobre Vamos isso. comentar, porque você mostrou, foi muito legal. Rapaz. Quem viu a nossa cobertura, viu o Dan andando pelo estádio, que é o Muito provisório, né, Dan? Exato, é o Cícero de Souza Marques, né? Estádio municipal que foi reformado, foi investido 30 milhões lá pelo Red Bull Bragantino e tá muito legal, estrutura espetacular. Deixa eu falar que eu adoro quando ela vem. Ah, Fabiola Andrade, Aê! palmas pra ela. que alegria! Você sabe que essa foi a primeira formação, né? O primeiro programa que eu Que fiz você aqui com fez. vocês. É verdade. Lucas Dan e, óbvio, Zé, titularíssimo. Uma honra estar aqui. Eu não tomei chuva ontem, mas também não tomei cachaça, porque tem gente aqui, que eu não vou citar nomes, que teve uma despedida... Um abraço aí pro nosso diretor aí. não falei tava- nada. Só mandar um abraço Tem pra ele. gente aqui, o diretor também, teve uma despedida de solteiro brava, mas tá todo mundo forte hoje. Bom, gente, eu vou colocar, e esse programa de hoje vai entregar todo mundo, tá? É um combinado nosso. Quem tiver algum segredo da nossa equipe tá Boa. lascado. É verdade. Boa. Tá lascado. É verdade. Mas eu vou colocar aqui as arrobas, ó, pra você, tá? Arroba Desimpedidos já aparecendo, tá? Arroba R7 Esportes, arroba Record Plus e arroba Portal R7. Lembrando que a gente também tá ao vivo no canal do YouTube dos Desimpedidos. Então, se você entrar lá, tem chat, você pode trocar ideia, pode mandar a sua opinião, pode revelar seus segredos, já que estamos revelando alguns aqui, não é verdade? Claro, quem estava na despedida, manda pra gente. Manda. Aí, pra gente saber. Gente, a segunda rodada do Paulistão está concluída, terminou ontem, nós transmitimos 2 jogos. Sucesso para uns, nem tanto para outros. Teve o primeiro clássico do campeonato, né? A vitória do Palmeiras em cima do Santos. O São Paulo venceu a primeira, né? Contra o São Bernardo. E o Corinthians perdeu, e perdeu bonito. Vamos ver todos os placares da rodada? Vou colocar aí para vocês, tá? Perdeu bem, né? Como Não, mas quando é pra perder, perde bonito. É isso. Né? Eu acho que não é meia boca, não. É 3-0, fora a humilhação. RB Bragantino, primeiro lugar, Palmeiras em segundo, ambos com 6. A vantagem do RB tá no saldo de gols, né? Que eles marcaram mais. Ó a Primavera em terceiro lugar, né? Começou com empate, teve uma vitória. Velo Clube em quarto, São Bernardo em quinto, Mirassol em sexto, Novo Horizontino em sétimo, Corinthians em oitavo. É claro que é começo do campeonato, mas esses 8 passariam de fase, tá? Certo. Só para você entender, são os 8 que passam. Ali, ó, do outro lado, Santos em nono, São Paulo em décimo, Capivariano estreante com 11, Botafogo em 12º, em 13º o Noroeste, e em 14º o Guarani, 15º e 16º Portuguesa e Ponte Preta. Não ganharam nada. Seriam Sérios rebaixados, candidatos, né? né? Seriam rebaixados hoje. Hoje, Tá. se acabasse hoje, Se acabasse se hoje, acabasse hoje, seriam rebaixados. Acabasse aí. hoje Bragantino e Corinthians de novo. seria É outra mesmo, vez, hein? né? De Porque é o novo. primeiro e o Mesmo, oitavo. olha lá. Olha os resultados ali, ó. Novo Horizontino 2, Guarani 0, Primavera 3-1 em cima do Mirassol. Resultado surpreendente também, vamos combinar, né? Ponte Preta 0, Velo Clube 1, lá na Casa da Ponte. Ponte passando um momento muito ruim. Bragantino 1, 2, 3, Corinthians 0. Repita.
1, 2, 3. Corinthians 0. Capivariano 1, Portuguesa 0. Palmeiras 1. Depois eu vou contar uma coisa. Vou contar um podre do Dan aqui pra vocês. Palmeiras 1, Santos 0. Botafogo empatou 1-1 com o Noroeste. E o São Paulo ganhou de 1-0 do São Bernardo. Não, é que assim, o Dan fica falando, né? Mas ontem eu tava vendo a transmissão. E aí, ele tá lá. Aí tá o jogo 3-0 e a torcida grita galera. Aí, não. Pra piorar, não era só a alegria da torcida grita olé. A torcida fazia olé. E ele falava, olha lá, ó, olé, eu junto. olé. Você fazia junto, Alé. Joguei uma praga que quebrou o microfone dele. Aí ele não conseguiu voltar mais. Você tá num momento tão ruim no meu São Paulo, que se zoando. tem oportunidade, tem que dar uma brincada, não tem jeito. O pior é que a rapaz. gente tem ideia, a gente vai cantando junto, porque no final do jogo a torcida cantou Domingo é Guerra, né? É Guerra. Você tava E aí também eu nessa. tava cantando E aí não nessa parava, também. né? Ai, ai. Gente, deixa eu mostrar pra vocês que o Botafogo e Noroeste... Ai, bati no microfone. O Botafogo e Noroeste, que eu acabei de falar pra vocês, teve o gol, até agora, mais rápido do Paulistão. O Leandro Maciel, do Botafogo, acertou uma pintura de fora da área. Golaço. 15 segundos do jogo. Vou mostrar pra vocês esse gol do Botafogo. Quer ver? Coloca aí pra gente comentar. Ó, começou o jogo, tava todo mundo lá. O que nós vamos fazer? Não sei, eu vou chutar daqui. Nossa Uau! Senhora. Caramba. Que beleza, hein? Que Se ele golaço. tentasse mais 10 vezes, eu acho que ele não acertaria mais nenhuma. Porque pegou de um jeito, rapaz, que golaço, né? Era Né? dar aquela pingadinha, né, Zé? É. Era dar aquela pingadinha Dá uma antes dele bater. quicadinha, Tem que ele ver que pau. tem na água do Botafogo de Ribeirão, né? Que o Madruga já concorreu a prêmio Puskas, É verdade, fazendo gol é pelo... Bem lembrado. pelo Botafogo Olha isso, de ó. Ribeirão. Pumba! Não, ele pega no ar a Eu bola. acho que vai dar uma pingadinha. Ele dá uma antes. quicadinha, não dá? Tá? Tudum. Dá uma pingadinha e vai. Pum. Parece que Golaço. um tudum. Golaço. Sabe, Gol da tudum? rodada, né? Eu tudum. acho que é. O gol da rodada, Não, sem lógico, dúvida. Se né? bobear do Paulistão, né, gente? Olha, pode ser. Pode ser E mesmo. você sabe que a gente é exagerado, né? A gente, eu incluo eu, nós, você que tá aí assistindo, porque tem teve a primeira rodada, ih, olha lá, São Paulo já tá rebaixado. Vai cair. E não vai dar. E o São Paulo não sei o quê. Fato é que o São Paulo deu a resposta, ganhou de 1-0, né, do São Bernardo, o que não é simples ganhar do São Bernardo, jogando no Morumbi. Choveu. Público de 16 mil pessoas. Gol do Luciano aos 33 minutos. Vamos rodar os melhores momentos? Quer ver, ó? 16 mil guerreiros. 16 mil Guerreiras. guerreiros. Baita Choveu, chuva no choveu, Morumbi. né? Ó. Né? Vamos rodar, por favor, Carneiro. Taca aí, ó. Alguns momentos do jogo, né? São Paulo e São Bernardo. O São Bernardo vinha de uma vitória belíssima, né? Na estreia, 4-0 em cima do Capivariano. Tá aí, ó, E Danielzinho. aí a novidade da noite principal, Zé, na escalação. Porque o Crespo que segue firme naquele Três zagueiros. três zagueiros, ontem Desistiu, 4-3-3. desistiu. Ontem ele né? colocou um 4-3. Jogando em casa, precisando do resultado. É. Ele não costuma jogar nessa formação, mas ontem ele colocou, como muito São Paulino queria, né? Jogando principalmente em casa, tirar um zagueiro e jogar com alguns jogadores Olha, abertos, né? pessoal, O problema olha é a bola. água. É, Olha isso a que eu ia água falar, do o pé. problema era a bola rolar, né? Nesse Olha. No primeiro gramado. tempo foi mais complicado, porque a chuva estava mais intensa. No segundo tempo melhorou um pouquinho. Mas tem alguns destaques para esse jogo aí, viu, Zé? Por Fale, Dan. exemplo, o Luca, né, que começou jogando, que Atacante. sofreu um pouco no começo, talvez por ser tão jovem, ele tentou uma vez, não conseguiu, tentou duas vezes, ele tentava carregar a bola, né? Parecia que faltou um pouquinho de experiência nisso. Depois que ele entendeu que o gramado estava muito ruim, Pesado. aí ele passou a jogar de uma outra forma com a bola menos no pé, tocando mais rápido. Ferreirinha do outro lado e o Tapia lá na frente. Primeiro tempo o São Paulo não foi tão bom assim, justamente por conta do gramado, mas depois com as substituições, o E a São Paulo chuva melhorou parou, bastante. né, Dan? A Aí chuva parou. parou Ô, e Dan, deu uma melhorada. O que falta para o São Paulo conseguir jogar num alto nível com mais constância, digamos assim? Eu acho que o retorno do Caleri ontem já foi muito importante, né? Quando ele entra no segundo tempo, ele entrou no minuto 67, ele já muda um pouquinho de figura, ele tem características diferentes do Tapia, por exemplo, que não é um centroavante de ofício, Tá. né? Então o Caleri passa a segurar a bola como um pivô ali na frente, passa a fazer um toque de primeira, fazendo uma tabelinha legal com o Luciano ali. Eu acho que o retorno do Caleri é muito importante, mas a gente precisa muito do retorno do Lucas Moura
efetivamente. O Lucas já voltou a jogar, só que ele não está aplicando o melhor futebol dele nesse retorno, né? Ele ainda precisa melhorar um pouquinho mais. E ele é que vai ser substituído muito para entrar o importante. Caleri, exatamente. Exato. Nessa substituição, né, Dan? Ele que saiu. Mas o lado bom é que o São Paulo tá achando novos garotos aí, né? O Paulinho também entrou muito bem no segundo tempo. O próprio Nicolas, que é um lateral esquerdo, que apoia bastante, fez uma parceria legal com o Ferreirinha ali no segundo tempo. É um bom jogador, fez muito mais que o próprio Wendel, que jogou o primeiro tempo. Então o Crespo passa a ter algumas peças importantes, jovens. Parece que é um déjà vu do ano passado, onde o São Paulo consegue consegue ter garotos da Copinha. Vamos ver se ele vai fazer diferente, se vai passar a aproveitar melhor esses garotos e não vai vender a preço de banana, né? E o São Bernardo, hein? O que a gente pode esperar do São Bernardo? É um time que sempre tá arrumadinho, Competitivo, né? né? Era o líder do campeonato. No final do primeiro tempo, teve 2 chances reais de gol ali. Acabou não conseguindo finalizar, mas não conseguiu o gol, mas poderia ter saído o primeiro tempo vencendo o jogo, né, Dan? Poderia, um time que vai dar trabalho para os grandes aí, né? Principalmente nesse formato da competição, que não dá para você perder pontos. O Bernardo é um time que deu trabalho para o São Paulo ontem, poderia sim ter saído com um empate, mas o São Paulo conseguiu sobressair dentro de casa e conseguiu os 3 pontos, que mais do que os 3 pontos, era importante animicamente para esse time, né? E para o torcedor são paulino, que a gente vai falar depois sobre isso também. Cara, não, é o que eu acho assim, um empate aí já seria uma catástrofe, Eu acho né? que nesse começo de campeonato, eu falei isso no programa de segunda-feira em relação ao Palmeiras e o próprio Santos, que venceram apertado, né, os jogos na estreia do campeonato. Cara, ainda mais contra esses times que vem treinando há mais tempo. Lucas. Foi golaço do Luciano. Aliás, o Luciano segue sendo um jogador muito importante pro São Paulo, né? Mas é muito importante nessa altura do campeonato, ainda mais com esse campeonato mais curto na primeira fase, ganhar. Mesmo que não seja um jogo bonito, um jogo vistoso, que foi o que o São Paulo fez ontem, ainda mais o São Paulo, né, que tinha perdido na estreia. É muito importante ganhar, se afastar da zona de rebaixamento, que era uma preocupação real do torcedor de São Paulo. Eu acho que ainda porque a tabela do São Paulo é complicada, clássicos fora de casa. Domingo tem foi uma Corinthians, vitória que acho que né, lava um pouco a alma aí, com o perdão do trocadilho, pelas chuvas. Concordo muito com o Dan sobre o retorno de nomes como o Caleri, o Lucas. Dá para perceber como o estádio inflama, né, quando esses jogadores entram em campo. E aí as coisas tendem a ir se encaixando. Você falou do déjà vu, São Paulo segue voando na Copinha também. É um time que numa dessas pode bater bicampeão seguido. E aí novos meninos surgindo aí pro restante da temporada, nas mãos do Crespo. Acho que tem coisas pro São Paulino se apegar, né? Fora a questão do impeachment, que a gente ainda vai falar. Vamos falar, vai ser importante. hoje à noite. Esse lance que está na tela, rapaziada, foi o pênalti que foi marcado pro São Paulo em cima do Ferreirinha, que depois foi o VAR revisado pelo VAR. E aí, cara, eu tenho uma opinião aí sobre esse pênalti, Zé. Eles cancelaram o pênalti, anularam o pênalti, entendendo que o Ferreirinha mesmo tropeçou. Porém, ele só tropeçou porque ele recebeu um toque antes, que tirou a direção da perna dele. Olha, ele recebe um toque aí antes e depois ele bate. Aí vamos discutir se foi fora da área ou dentro da área. Tudo bem, é outra história. Foi falta. Foi falta fora da área. Perfeito, pra mim também. Eu acho que ele foi tocado fora da área, mas nem a falta ele marcou. Então, já começa porque realmente com dá pra perceber que não é que ele cai sozinho. A perna dele é deslocada no alto, aí ele tropeça. Perfeito. Então, enfim, né? Erro de arbitragem aí. E mais 2 destaques, que é o Danielzinho, que foi um reforço do São Paulo que veio do Mirassol, que jogou ontem como titular, jogou o jogo inteiro. É um motorzinho realmente. Ele correu o campo inteiro, impressionante como ele se desloca ali. E ele pegando o jeito, junto com o Marcos Antônio, vai ser uma ótima dupla de meio campo do São Paulo ali. E o último destaque, o Luciano, que fez o gol, como ele sai para comemorar com o Crespo. Vamos falar, ele inclusive falou a respeito disso, né? Perfeitamente, porque ele dá um abração no Crespo. Vocês viram, o Luciano, ele marca o gol, imediatamente ele vira e vão todos para a comissão técnica e vira uma bagunça, o Crespo vibrando muito. E o Luciano falou sobre isso. Quer ver? Roda o Luciano. Outro dia eu vi, né, nas redes sociais falando que o Luciano tava querendo derrubar o treinador. Isso aí é uma sacanagem comigo, porque todo ano eles querem fazer isso comigo pra trazer a maioria da torcida que gosta de mim contra mim, né? Então isso aí foi um aviso, porque eu não sou dono de time, eu tenho contrato até o final do ano, espero cumprir até o final do ano. Só Deus sabe o que vai acontecer, mas essa vitória foi pro treinador, pra comissão e pra todos que estão ali, meus companheiros de grupo, minha esposa e minha família que tá lá em Anápolis.
Completa, Dan, você estava falando desse momento, eu quis ilustrar. É importante, porque havia sim, né, algumas notícias aí que o elenco já estava rachado com o treinador. Houve semana passada, essa semana, né, um comentário Foi um post do empresário do Lucas Moura lá, infeliz. Que deu a entender que existia o Crespo não tinha mais o vestiário. Exato. E aí pega mal, ruim, né? Pega mal para os torcedores. Aliás, empresário, elenco. Empresaria. Exato. O próprio Crespo falou, né, que ele fala com os jogadores, ele não fala com o empresário. O Crespo falou, protagonista fala com o protagonista, empresário fala com o empresário, com diretoria, né? E ficou claro ali, o Luciano faz o gol, ele sai para comemorar, ele lembra, ele muda de direção, ele vai em encontro do Crespo ali para dar um abraço, e o elenco inteiro junto ali, mostrando que o elenco tá sim unido com o treinador e tentando excluir o movimento fora de campo, os problemas que o São Paulo tem de direção ali, de impeachment e tal, porque o São Paulino precisava dessa vitória ontem para dar uma animada na galera. E são dois personagens muito identificados com o São Paulo, né? O Luciano e o Crespo. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O Luciano, você é São Paulino, Dan? O Dan é São Paulino? Pouco. O Luciano, ele é subestimado, superestimado, qual que é? Tipo, algumas pessoas falam, ele se acha muito mais do que ele é. Aí, só que ele é ídolo, desde né? Os tempos do Corinthians, ele já passava essa imagem. Não, ele tem uma característica de liderança, né, dentro do grupo. Ele é um jogador diferenciado, né? Ele é diferente, né? Como tem o Daverson, que é uma figura também, ele é uma caricatura dentro do São Paulo. O Romero, ele cobra no o Romero no Corinthians. Personagens. Para muitos São Paulinos, o Luciano é considerado um ídolo. Né? Para mim, não, porque eu sou de uma outra geração que vi Rogério Ceni, vi Raí. Então eu tenho um outro nível. Ruim, né? Outro nível de. Pô, e eu vi ídolos, Pedro né? Rocha e Gerson, velho. Pô. Aí, meu É outra coisa, né? Então não dá pra gente falar. Eu não considero ele um ídolo. Mas a molecada que tem poucas opções de ídolos hoje, de craques, considera. E é respeitoso isso, é natural. Não, e é uma outra forma de ídolo, né? É isso que a gente falou. A gente falou do Romero e tal. Não é o cara super craque que acaba com a bola. Tudo. Mas é o cara que... Eu acho que é uma idolatria que cai na identificação leva o do clube, time. até pelo perfil de liderança do Luciano. Porque hoje você fala de identificação nesse elenco do São Paulo. Vai se pensar muito no Lucas, mas aí muito pelo passado e até pela escolha de ter voltado agora. O Caleri. Só que aí o que tem o Lucas e o Caleri em comum? Eles não estão conseguindo entregar, por questões físicas diferentes, mas não estão conseguindo entregar. O Luciano, bem ou mal, e eu falo bem ou mal porque tecnicamente ele... Aí cai naquilo dele ser talvez um jogador um pouco superestimado por ele mesmo. Por ele mesmo. Ele tem as suas limitações técnicas, mas ele tá lá entregando, ele é um cara de gols decisivos, de gols importantes. Imagina se ele não faz esse gol, como não estaria hoje o clima no São Paulo com votação de impeachment contra o presidente, sabe? Então eu acho importante ter um cara com esse perfil, mesmo que tecnicamente ele esteja muito distante do que um São Paulino imagina para um ídolo, né? O Luciano, ele fez o primeiro gol de 2025, ele fez o último gol do São Paulo de 2025, ele faz o primeiro gol de São Paulo de 2026. Decisivo. E além disso, para mim, além dessa liderança dentro de campo, apesar dele não ser um jogador craque, mas ele é um líder dentro de campo, para mim é a personalidade dele que chama atenção. Então, assim, a entrevista dele depois da primeira rodada do Paulistão, para mim, é de um cara que faz muita diferença no elenco. E aí ele sabe da realidade, sabe o que está acontecendo no São Paulo, passa para a torcida e fala com a torcida, fala, ó, a gente precisa de vocês. Vai ser um ano muito difícil. E isso é de um jogador diferenciado, sim. Ele é muito importante para o elenco, pelo que ele representa ali dentro, né? Você sabe... Desculpa, a importância do Luciano, ela vai ainda se potencializar agora com o retorno do Caleri. Porque o Caleri não estando, o Luciano passou a ser o cara do time. Né? A responsabilidade estava em cima dele. O São Paulo não tinha Lucas Moura, não tinha o Caleri. Então era tudo em cima do Luciano. Agora, com o Caleri dentro de campo, dividindo essa responsabilidade, o Lucas jogando também. E mais, a característica de jogo do Caleri ajuda o Luciano. Porque ele o Caleri prepara pro Luciano. Prepara pro Luciano. E o Caleri chama o zagueiro. O Caleri, diferentemente do Tapia, que não chama tanto o defensor, o Caleri chama dois. Para segurarem ele ali. Vai abrir espaço pro Luciano conseguir ser esse segundo atacante. Que leitura de jogo do Dan, né? O Dan cara é bom, né, muito, velho? Agora que ele tá com esse Tricolor, cabelo, eu adorei teu cabelo.
cabelo. Eu vi ontem, não sei quem tava te zoando na transmissão, não entende nada de moda. Você tá muito bem. Tá vendo? Adorei. Só pagando tá? aposta mesmo, Zé. Adorei. Eu faria isso. O pessoal no estádio, nos bastidores, arrastando o Dan também, que eu Muito presenciei. Ele aguentou lá, viu? Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como a gente tá falando aqui, hoje é um dia muito importante pro São Paulo no bastidor, né? Vai ter ou não vai ter o impeachment do Casares e ele precisa ter tantos por cento, ele não tem. Aí eu não, ele tem, então vai rolar tal. E o Crespo falou um pouquinho dessa bagunça, como é que isso chega nos jogadores e na equipe. Quer ver? Roda o Crespo aí. A gente tem que ficar fora das situações políticas, mas condicionam, sim, claro que condicionam. O que falei de mercado, no mercado, se transfer, fica, vai. Todo mundo precisa que São Paulo seja claro, para poder construir, com bases sólidas, para poder construir um São Paulo ainda mais grande. Mas como falei o outro dia, que não vou entrar porque não quero entrar, São Paulo é maior que todos nós juntos. Então a coisa mais importante é isso, estar unidos, trabalhar, e que tem que acontecer o que tem que acontecer. Mas a gente está focalizada aqui com aquilo que pode controlar, que é o jogo, treinar. O que acontece, eu espero que poder resolver rapidamente para o bem de São Paulo. Fabiola, Sim, senhor. é claro, né? Ele foi bem claro. Eu tento deixar fora, claro que respinga. Mas, enfim, eu gosto muito do Crespo. Eu né? gosto muito do Crespo. Ele falando aqui e eu pensando nisso, assim. O Crespo, gente, ele não é o cara que vai pra coletiva, vai brigar, vai Abel Ferreira, né? Vai falar que vai ser vocês contra nós. Não é esse o perfil dele. E às vezes as pessoas não entendem muito isso. Fala, pô, o Crespo tá abatido. Eu não acho que o Crespo tá abatido. Eu acho ele um gentleman, acho ele elegante. Desde quando ele esteve aqui na primeira passagem, ele age da mesma forma. Ele é muito grande também, obviamente, não tem comparação com São Paulo, que é gigante. Mas ele também é um cara gigante na história do futebol. Sim. Então, assim, ele sabe se posicionar, ele tem as convicções dele, e eu acho que ele está tentando lidar com problemas desde a temporada passada que são inerentes a ele, né? Eu gosto do trabalho dele, questiono às vezes algumas decisões, obviamente, como todo treinador deve ser questionado em algum momento, mas eu acho que ele tem feito o melhor do que ele pode fazer. Realmente não entendo por que a torcida... Não foi torcida, né? Parte dela. Parte né? de gente também que cobre São Paulo, né, Dan? Sim. Pega um pouco no pé do Crespo aí. Eu acho Exato. baita técnica. Não, baita de um técnico, as coletivas dele são as melhores, né, ultimamente. É um cara... São as mais... Ele falou uma coisa muito importante, que ele falou assim, algo como, São Paulo tem que ser claro, né? Tem que ser tudo muito claro. E ele sempre foi muito claro em tudo que ele fala. Exato. Né? O ano passado deu uma entrevista sensacional, quando ele fala da dimensão das coisas e dos times e da realidade, né? Olha, o São Paulo, assim, nós temos 3 ou 4 times com muita estrutura. Os outros não têm, ele resumindo. Ele falou, então a gente briga pelo que dá. Exato. É isso aí. Né? É. Então é por aí mesmo. Com as né? limitações que o São Paulo tem, o ano passado ele sofreu muito, né? São Paulo 11 teve jogadores no DM, 11 gente. jogadores, o time que mais teve lesões aí praticamente, junto com o Atlético Mineiro, se eu não me engano. Foi. Então, e os principais jogadores, né? Não é que foram qualquer um. Obrigada, canetas perdeu- emagrecedores. Pronto, falei. Ele perdeu todos os centroavantes, ele perde o Caleri, ele perde o André Silva, ele perde o Rian Francisco. Rian Francisco, Depois promessa. perdeu o Dineno, que era uma opção. Então, com todas as dificuldades, ele conseguiu ainda levar o São Paulo ali até o final do ano. Uhum. Vamos esperar que esse ano o Crespo consiga implantar o trabalho dele, mas como você falou, ele não está excluído de críticas, né? Claro. Ontem ele colocou uma formação diferente, a gente já falou aqui. Um fim de semana tem clássico. São Paulo tem que enfrentar o Corinthians fora de casa, bem. Então, mas ele é um cara excepcional mesmo. Ó, nós vamos continuar falando de Paulistão, vamos para aquele nosso assunto, tá? Sim. Tá, meu querido Posso corintiano? aproveitar só o tema do Crespo para fazer uma pergunta pro Dan? Assim, você me corrige se eu estiver errado. Eu tenho a sensação de que o Crespo, e aí não só essa entrevista, todas as que ele dá no meio desse furacão, né, que tá vivendo São Paulo, que o Crespo acho que é o treinador pós-Muricy
mais identificado com o São Paulo. E isso é curioso porque ele não tem uma passagem muito grande, ou passagens muito grandes. Ele teve o Mas Paulista, ele foi campeão, ganhou, né? ele tirou o São Paulo da fila. Eu não tô falando que ele é o melhor nesse período. Eu ainda acho Tá. que o Dorival ele tem mais lastro na carreira e também Mas foi que o campeão. torcedor tem mais apego. E aí você vai talvez. falar, pô, tem o Rogério Ceni que passou pelo São É. Paulo 2 vezes Óbvio. também. Óbvio, mas a idolatria do Rogério Ceni, a identificação, é pelo que o Rogério Ceni fez como jogador, como Sim. goleiro. É. Eu acho que na posição de técnico, de ser esse cara que fala e o torcedor se identifica, que cobra, que sabe a hora de falar, que lá atrás, na primeira passagem, tirou o São Paulo da fila, viveu um momento melhor do que tá vivendo agora. Eu acho que o Crespo, e aí você me corrija se eu estiver errado, é esse cara que na posição de técnico mais passa uma relação de confiança com o torcedor. Não, Para! Ele responde já. A gente vai Ó. continuar no Paulistão. Gostou? Tá, do para? adorei. Não, é porque a gente tá falando do Paulistão e eu preciso falar uma coisa. Porque bola em campo no Paulistão e a brasa já tá acesa. Dia de jogo também é dia de churrasco, tá, gente? Então, ó, vai de linguiça, hambúrguer, costela, pra marcar um golaço. Manda a brasa, é perdigão na brasa. Agora vai, Dan! Eu quis fazer um suspense. Ainda mais depois Responde do- o Farol. do churrasco de perdigão. Não é é? maravilhoso. Demais, né, velho? Maravilhoso, espetacular. Responde o Farol. Então, eu concordo com você. O São Paulo teve o Dorival Júnior teve a oportunidade de ser esse cara, né? Conquistou o título da Copa do Brasil, importantíssimo que o São Paulo não tinha em 23, mas a ida dele para o Corinthians derrubou muito dessa imagem entendi. de Ir para o ir rival, pro rival. destruir um pouquinho. Ainda mais sendo campeão também da Pois Copa é, do né, Brasil. velho? O Dorival Então, foi técnico dos 4, Exato. então, grandes de São Paulo. Então, acho que isso dissipa um pouco a paixão mas quando do ele torcedor. ganha a Copa do Brasil no São Paulo, Fabiola, teve mural com o rosto dele, sabe? É. Ele tava se tornando um elemento, um técnico ali, com carinho do torcedor São Aí vai pra Paulino. seleção. Aí ele vai pra seleção, vai pro Corinthians, e aí meio que deu uma, entre aspas, uma manchada, né? Mas o Crespo, você tem razão, ele conquista o Campeonato Paulista em 2021, depois de 20 10, anos. 20 anos? Não foi 20 10 anos São Paulo sem ganhar. Não, 10 anos. É, São Paulo, é sem porque ganhar. foi a Sul-Americana 2010, de 12. É, né? Foi. Mais de 10 anos sem ganhar. Isso, 10 anos. Ele E aí ele conquista o carinho 16, do torcedor. não foi? Foi 2005, Ah, de Deu- Paulista. 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 Porque ele ganha É o muito Paulista e tempo. cita. É. E realmente, ele tem um carinho do torcedor e muito pela postura dele fora de campo. Né? Muito por ele ser esse cara aí que nas coletivas é um cara receptivo, é um É. cara gostoso de ouvir. Uhum. Deixa eu falar, vamos falar do Corinthians, né? Ei, Farol, vamos falar do Corinthians. Eu tentei puxar o assunto de São Paulo, Eu mas vi que você tentou dar uma disfarçada. Tempo, né? Mas olha só, o Corinthians perdeu a primeira na temporada e perdeu bonito. 3-0 pro Red Bull Bragantino, lá em Bragança. A nossa equipe estava lá, né? O Dorival Júnior pôs um time bem mexidão, né? Tinha o goleiro Hugo Souza, mas depois mostrou e Defesa mais toda uma vez. mexida. E mostrou mais uma vez aquilo que eu falo desde o ano passado. O 11 do Corinthians compete. Tirou o 11, não compete mais. E aí, quando pega times superiores, sente, né? E foi uma catástrofe com participação muito especial, hat-trick de erros do Kaká. Eu vou mostrar para vocês os melhores momentos, Que tá? maldade, ele estava improvisado Maldade, na lateral. Ah, gente, espera aí. Não dá mais pra ele, Eu não dá. posso explicar. Eu não sou o explica. Dorival, eu não sou o Dorival, mas eu posso explica. explicar. Ele tem um clássico domingo, ele obviamente Não, escalou o time sem dúvida. pensando no clássico. A primeiro jogo ele escalou a defesa toda titular e agora ele optou por, inclusive, a improvisação do Kaká na lateral direita, já que o Félix Torres está saindo. Aí coloca o Gabriel Paulista pela primeira vez, parece que ele nem treinou, né, Faraldo, com o Ele time. chegou faz muito pouco tempo. Chegou, vestiu a camisa e entrou em campo. Quer dizer, tudo isso pesa demais para o Bom, sistema então defensivo. vamos lá. A sua defesa. Eu vou colocar os melhores momentos. Então vamos lá. Kaká improvisado na lateral direita. Rola os melhores momentos. É que o por Kaká favor. faz cagadas tanto Não, vamos lá. na função Olha lá, de time lateral entrando em como na de campo, zagueiro no segundo tempo. Choveu pra caramba. Dureza. Né? Aí vocês vão ver o Kaká falhando primeiro como lateral direito, aí ele foi pra zaga e ele falhou como zagueiro. Isso que foi sensacional. Isso é né? maravilhoso, né? Ele conseguiu, viu, Fabiola, fazer aquilo. Ele falou, não, ele tava Olha nas improvisado. duas. Então ele errou improvisado. Volta pra sua posição. Errou 2 vezes de novo. Kaká, eu defendo. Talvez ele eu esteja na tentei. posição errada, talvez ele seja atacante. Sei. Talvez, se ele seja Não, goleiro, Talvez isso já é outra. né? Mas enfim, um time bastante mexido, como bem disse a Fabiola, porque não tem mais o que fazer, né, gente? São 2 competições, daqui a pouco 3 competições ao mesmo tempo. O Corinthians até fez umas tentativas, foi quase um gol aí, o goleiro foi muito bem. Essa foi, acho que, a melhor chance do primeiro tempo, né?
Essa foi a mais importante do Corinthians no primeiro tempo aí. Né, Lembrar o que Hugo- também choveu Hugo- muito também lá, né, Zé? O Hugo fica também, pesado. olha aí, quase Mas gol do... destacando que o Dan comentou ali no começo do programa, além da estrutura do estádio ser muito interessante, o gramado também, olha, uma drenagem de se destacar, porque choveu muito em Bragança por segurou a muitas onda horas antes do total, jogo. porque Exato. choveu o dia inteiro. Ali, ó, vou mostrar pra vocês. Vamos lá, ó. Ó, o Lá Dildon. vem... Ele deixou... Ah, né, ele- Não, esse não é, esse é não é o... o gol ainda. Não, Aí esse não é o gol ainda, ó. Mas deixou cruzar já. mas foi parecido. É. Agora, Fabiola, vamos lá. Olha lá ele improvisar. Olha ele ali na lateral direita. Ah, acho que eu não vou marcar ninguém. Vou ficar aqui, vou só impedir o cara aqui. Pumba, gol. Nem tocou no Sacha. Não combateu, né? Não combateu, ficou ali e tal. E do outro lado, você tem um John que tava ontem jogando muito, Ele né? despedindo, né? Ele despedindo. queria fazer chover, literalmente, Praticamente né? Inclusive o Faraldo Ó, conversou com olha ele, ali, ó. né? Ó o nosso Legal. lateral direito. Legal. Ah, eu não vou marcar. Eu só vou dar essa cotoveladinha. Lá. Um pouquinho de falha do Hugo Souza, será não? Não, eu acho que não. A Deixar quicada atrapalhou. Eu diria falha, mas também não viveu a melhor jornada Não, dele. O Sacha né, fez é. de Corinthians, propósito, né? Pra poder atrapalhar. Pra atrapalhar. ele. É uma bola ruim mesmo É. Bom, o Corinthians faz umas modificações, volta pro segundo tempo já, começando a colocar Aí titulares. já entrou o Mateuzinho, já entrou. Confesso que aí o Corinthians ficou até com um pouquinho mais com a bola, mas não adiantou muito. Não sabia o que Porque logo fazer depois- com ela, né? Não, mas aí Saiu, deu sim. espaço pro Bragantino, que era tudo que o Bragantino queria no segundo tempo, né? Que aí com o Lucas, como é que chama esse atacante da direita do Bragantino? Vocês dois que O que estavam lá. fez o gol, não? Não, um Não, dos que deu pontas, o passe. Lucas... Tem aqui, quer ver? Lucas Ah, Barbosa. eu ia falar Lucas Ribeiro Barbosa participou de dois gols, né? Muito bem, tanto na jogada quanto no passe. E aí, o espaço que o Corinthians deu Essa facilitou a vida. Facilitou demais a vida. Senhora, se o Gabriel faz esse gol... E aí, ó lá. Aí, ó. Ó, esse é o Lucas Barbosa. Ali tinha que ter feito falta, mas tudo bem. Foi. Aí vai, ó lá. Quer dançar? Quer dançar? Nossa. Ali, ó. Cadê a perna direita pra impedir esse chute? Quando você vê do lado aqui, você vê a passada errada, ele joga o corpo. Ele tenta... E o Betão tava aqui com a gente. E o Betão tá comigo e falou, mas por que ele não pôs a perna direita? Ele tentou salvar a jogada com o corpo. E aí acho ele que ele- tomou um olé. Ele não acreditou que o John iria dar aquela Ele ia paradinha. chutar com a esquerda. Ele achou que o John ia chutar com a direita. O John chuta bem com as duas, né? E o ele John, ele faz aquela paradinha e arranque, né? Ele não Ó, achou que ele ia chutar com a esquerda. agora, olha, presta atenção, Fabiola. Ali, ó, ele vai, Ó. cadê a perna direita? Ele existe. não deu bote, né? Não deu bote. Ele não deu bote. Não deu, ele se desespera o corpo numa Joga o tentativa maluca ali de evitar o gol. Ali, ó. Agora Até dá esse pra- momento, o John marcando os 3 gols do Bragantino na competição. Né? Tinha feito o primeiro gol no primeiro jogo e fez os 2 3 aí. gols. Artilheiro do É o artilheiro Paulistão. da competição. E aí já foi. Vai pro Zenit. Vai Vai, pro vai. Zenit. Já foi embora. Vibrou, mas jogou demais, cara. Jogou É, demais. e o Abel Ferreira, pra ser justo, o Abel Ferreira falou: esse moleque joga muita bola, mas ele não tem como continuar no Palmeiras porque a torcida pega muito no pé dele. Ele entrava em campo e era vaiado. Pô, eu falei com ele no pós-jogo, é curioso, ele... Ó, o Yuri Alberto entrou, quase fez um gol, né? Aí o time mudou de novo. teve 2 chances boas também. Não... Boa defesa. Não Depois ele conseguiu. perdeu um gol bonito também, o Yuri. Né? Sozinho na frente. Sozinho, ele deu uma de zagueiro, né? Foi. Olha lá. Matheus Bidu. Aí o time foi se reforçando e tal, mas aí já era tarde. E agora é o momento dança, gatinho, dança. Olha lá. Tchum, tchá, tchá, tchum, tchá, tchum. Dança pra cá, dança Chamou. pra lá, dança de novo, Nossa vou chutar. senhora, Gol! desesperador, né? Boa, Zé. Você viu? Mas agora, olha a jogada. Meu Deus, por trás é pior, É né? pior, cara. por trás. Rapaz. Chamou pra dançar mesmo. Assim, é constrangedor. A atuação do Kaká ontem eu achei constrangedora. Coletivamente, eu entendo o que a Fabiola falou. O Corinthians estava defasado mesmo. É, Bem Olha lá, reserva. isso, não ó. jogaram juntos. Olha ali, ó. É, Quer ver, ó? Tchum, tchá, tchá, tchum, tchum. Esse Vamos é o pra cá, Mosqueira. vamos pra lá. Volto pra cá, ninguém vai me pegar. Gol. Putz, nossa, e golaço, né? E Gol. mérito do atacante também, né? Oi? Olha, Oi? Oi, Kaká. puxou, nossa. Não dá. Isso aí fechou o caixão. 3 Não, a e assim, 0. é tanta coisa envolvendo o Kaká. Hoje, olhando, é um tanto quanto maluco pensar que o Corinthians contratou o Kaká, que já não era o zagueiro de muito destaque Aham. quando estava emprestado para o Atlético Paranaense.
Aliás, maluco também o Atlético Paranaense tá querendo ele de volta, pra esse ano de volta à Série A do Brasileirão. É maluco o Corinthians ter colocado uma cláusula aí no contrato, ter aceitado a cláusula no contrato junto ao time japonês de que seria obrigado a comprar se ele batesse um determinado número de jogos. Aí é maluco o Corinthians ter feito ele bater esse número de jogos e ter tido que comprar. E hoje o Corinthians, que comprou, entre aspas, por 24 milhões de reais o Kaká, pode tomar um transfer ban, porque não pagou o time japonês ainda. Imagina o Corinthians tomar um transfer ban por causa do Kaká, depois de ter tomado um por causa do Félix Torres. Então, Nossa. e a gente tomou um outro, quase tomou pelo... É tanto jogador, Zé. Eu Quem esqueci que tá o nome falando? dele. É o Garro, Matias Maicon, Rojas. Matias Rojas. E conseguiu o fenômeno de vir pra cá, jogar quase nada, aí tacou, aí saiu do Corinthians, foi para outro time, também não jogou, foi lá para os Estados Unidos, não jogou Inter nada. Miami, Aí agora foi pro pro River River, Plate. também não jogou nada, mas o dinheiro que ele ganhou, mano do Ele céu. enganou no Racing até ser contratado, até, na verdade, ser feito um leilão ali pra trazê-lo pro Brasil, e o Corinthians ganhou, entre aspas. Sabe Na qual? Desculpa, Zé. E ele tá agora sem clube, disse Mil Carneiro. Ele saiu do River Ó, Plate. na Vem pra coleti- Kings League. na cole- É o perfil dele. Vem pra Kings League, que é mais gostoso. Na coletiva perguntaram pro Dorival porque o Jacaré tava no banco, né? Sim. E é um lateral direito. Sem de moral o ofício. Jacaré, hein? Apesar de ser garoto, é lateral direito. E ele falou que ele está preparando o Jacaré, que não era o momento do Jacaré entrar. Mas esse improviso, o Kaká, quer dizer, né? É, Eu não então. consigo imaginar que seria pior do que o Kaká. Pois é. Não, e eu penso assim, gente, vamos lá. O São Paulo ontem não colocou o Alisson em campo, Ah, sim. porque tá Vai. aí, vai, não vai, É. né? O Kaká também tá não vai, não vai. Não deveria ter colocado em campo. Olha o Zé. O Zé querendo empurrar o Kaká pro São Paulo. Eu queria uma Nossa, troca. eu Vocês queria, levam o eu Kaká, queria. a gente Tá, fica com o mas Alisson. não, e mas tá não tudo faz a menor sentido, entendeu? São Paulo. Mas isso envolve É, mais. É Ah, até jogadores. maldade, né, Dan? Até maldade. Eu vejo uma maldadezinha do Zé nisso. Não, ele tem, ele quer mandar, ele quer. Verdade? Gente, este senhor aqui estava ontem junto com a torcida. Olé! Olé! Eu tava transmitindo o que tava falando na arquibancada. Ah, você estava Apenas reportando. 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 Fala, eu estava né? exatamente, eu estava reportando. Tava Zé Luiz, reportando, Zé, né? não é nada Cumprindo minha disso. função. Mas o Kaká brilhantemente. tem um problema, porque o São Paulo, por exemplo, Tem. não quer o Kaká. Né? O São Paulo não vai querer o Kaká, não é um zagueiro que vai acrescentar muito ao time do São Paulo. O São Paulo acabou de contratar o Dória, né? O Matheus Dória também, outro zagueiro. O Kaká tem um problema sério aí pra resolver com o torcedor Por que também, o que não Alisson quer só mais joga ele, hein? com o Dorival, Dan? Então, o Dorival foi o responsável, né, pela mudança dele de posição. Eu Será que começaria o cara com o sente Crespo. confiança, né? Pode ser, É, Zé, Sei pode lá, ser. Pode ser, né? Pode ser. De repente você tá numa equipe que você sente que o chefe realmente Gosta de você, Gosta de acredita você, no você seu fala, trabalho. velho. E é um bom jogador. O Alisson é um jogador que tem saída de bola boa, tem um passe bom. Ele né? foi muito bem, né? Foi muito Dorival. bem. Só que o Crespo não aproveita ele. No Paulista, na primeira rodada, ele colocou ele como titular ainda, o Alisson, né? É Mas verdade. talvez por não ter tantas opções, assim. Por falar em Dorival, né? O Dorival, ele realmente fala da situação, né? Do time titular, das substituições, e ele fala de 3 jogadores ali, a condição de 3 jogadores: o Ranieri, o Memphis e o José Martínez. E ele mostrou um incômodo com o Martínez. Quer ver? Roda aí. Bom, o Yuri voltou a trabalhar fisicamente um pouco antes do que o Ranieri. O Ranieri ainda muito em cima, ainda sente resquícios de dores, por isso que nós estamos tendo um cuidado um pouquinho maior. Memphis ainda não veio para campo, desculpe se não me falha a memória, eu acho que hoje ele faria o primeiro trabalho de campo, se não me falha a memória. Então, assim, ainda é muito cedo, ficou um tempo muito longo parado. O próprio Ranieri, que vinha já nas últimas 6 partidas do ano anterior, com paradas ao longo da semana e apenas indo para campo um dia, no dia que antecedia partidas. Então, isso daí também foi prejudicial a ele e nós tínhamos necessidade de segurarmos um pouco mais. Agora é aguardar, assim como o Yuri teve um primeiro momento, mas nós chegamos a ter, na semana passada, 14 jogadores em campo para trabalharmos. Então, isso tudo aí em razão desse momento que nós estamos passando, finalizando dia 21 de dezembro e retornando dia 3 de janeiro com 6 jogadores no departamento médico. Alguns jogadores que não conseguimos segurar numa renovação contratual e aguardando aí por alguns nomes que devam chegar
para a composição da nossa equipe. O Martínez é uma incógnita, eu não sei. Até agora eu não sei, não tenho uma posição. Martínez é uma incógnita. Bom, o Martínez, a história do Martínez, todo mundo acho que sabe. Ele foi para Venezuela cuidar de algumas coisas dele e aí foi pego pela bagunça que virou lá e não voltou. Não sei se já daria para ter voltado, eu também não Parece que tô. ele tá sem passaporte, né? Então, mas parece que ele regularizou. Regularizou? É, Uma ele foi- a principal questão burocrática que ele foi resolver na Venezuela era essa questão do passaporte, para ele poder continuar aqui no Brasil. E aí, justamente quando ele estava nos finalmente lá para conseguir essa documentação, rolou a invasão dos Estados Unidos e aí travou E aí, tudo. travou. Só que ele conseguiu já essa semana. Então há uma expectativa no Corinthians de que ele volte esse final de semana. Só que é uma expectativa mais na parte diretiva do clube. Quando o Dorival fala que é uma incógnita, é porque a comissão técnica já não confia tanto no jogador. E isso é resquício daquela. O Dorival, ele não. Pô, ele é um cara profissional, óbvio, mas pessoalmente o Dorival não é um dos maiores fãs do Martínez. Admirador, né? Porque ele, Perdeu-se a confiança naquela situação, acho que em novembro ou outubro do ano passado, também o não Martínez voltou. sumiu Ele por uma sumiu. semana após uma data FIFA. Então, a gente tava brincando aqui que, pô, o São Paulo não vai querer o Kaká, obviamente. Mas eu acho que se for colocar na balança, até por essa situação, de ser um jogador que tem algum potencial técnico e que não é bem quisto pela comissão, diferente do Alisson, que é exatamente o inverso. O Dorival adora o Alisson, que talvez não seja tão querido pelo Crespo. Se tem uma troca que não me surpreenderia nessa negociação, que não vai envolver dinheiro, porque tanto o Corinthians quanto o São Paulo não tem dinheiro, então se rolar essa vinda do Alisson pro Corinthians é em troca de algum jogador, não me surpreenderia se essa troca Se não envolvesse fosse Martínez e Alisson. Eu concordo, já é um nome que agrada mais internamente no São Paulo do Martínez. do que. É. Escuta, ô Faraldo, a gente cai de novo naquela história do ano passado. Que Corinthians que vai entrar. Que Corinthians é esse? Que Corinthians nós vamos ver no Assim, Zé, clássico? Então, aí eu até aqui, passada a Copa do Brasil, ainda na onda da Copa do Brasil, eu acho que a gente imagina um Corinthians diferente, um Corinthians mais forte por ser o time titular. Acho que essa dúvida que a gente brincava muito, ela passava muito porque em muitos momentos do Brasileirão, principalmente ali no segundo turno, o Corinthians com força máxima não jogava nada. Era claramente um time descompromissado, que não estava se importando com o Brasileirão porque já tinha aquela situação de foco na Copa do Brasil para dezembro. Como desta vez o Corinthians vai com o time titular ainda na onda da Copa do Brasil, eu fico muito mais com a sensação que a gente viu, principalmente no segundo tempo, do jogo de estreia contra a Ponte Preta. Mas sem Memphis, sem Garro. Sim, né? com esses desfalques, talvez o Yuri pela primeira vez como titular ali na O temporada. Memphis não volta nesse já? Difícil imaginar, porque ele começou essa semana a transição para o campo. Então eu imagino que ele não vai nem ser relacionado para o clássico. A verdade, a gente estava falando aqui nos bastidores, eu sei que vai ter gente que vai falar isso em tom mais crítico, gente que vai falar num tom mais de parcimônia, mas o foco do Memphis para esse primeiro semestre é a Copa do Mundo. Então, a preparação dele está sendo diferente lá no clube. Ele é o único jogador que não vem de uma situação de lesão e está tendo um condicionamento físico todo especial, porque o Raniel e o Yuri, eles vêm de problemas musculares da temporada passada. O Garro está se recuperando de uma cirurgia no punho. Por isso que são jogadores... E o Martínez é essa situação à parte aí que o Dorival falou. Esses são titulares que estão sendo desfalques por questões mais específicas, a maioria relacionada ao departamento médico. O Memphis não. O Memphis é aquele jogador que é uma Ele vai estrela, jogar ele é contra o tratado de forma diferente. Flamengo, né? Não Só me surpreenderia talvez uma nada a fase estreia do final, Memphis na temporada, ou pelo menos o primeiro jogo dele como Dia titular, ser dia 1º lá em Brasília contra o Flamengo. Até porque ele demonstrou que é um jogador decisivo, né? Jogador que Fato. na hora da decisão, Na hora da ele decisão aparece, ele tá lá e né? ninguém Então, segura, né? Pode ser que ele seja aproveitado nesse momento. Eu vou propor uma coisa para vocês três, Lucas Faraldo, Dan e Fabiola. Fabiola, presta atenção. Que é, né? Tem Corinthians medo, e São tem medo. Paulo, tá? Não vou perguntar quem é favorito, não vou perguntar nada disso por enquanto. Tá. A gente fala desse assunto depois. Mas é que a gente preparou uma coisa tão legal, gente, tão fofa. Eu adorei isso que a produção Meu fez. Deus, meu Deus. É um negócio chamado De Quem é Esse Escândalo? Ândalo. Ah, O não. que nós fizemos? Fomos lá nos arquivos do R7, Ah, isso é legal. puxamos algumas manchetes. Tá. Eu vou colocar a manchete. Caramba! Mas não vai estar lá o nome do time, seja ele qual for, tá? Tá. Envolvido. Eu vou Sensacional. substituir o nome pelo um ai, Tá bom. tá? Então, Bom, e aí bom, vocês vão muito falar, bom quer ver? isso. Primeiro exemplo, manchete da R7, ó. Vamos ver. Vou ler. MP pede que PF investigue contratação de gestora que administra o estádio do ai. Já pode falar ou é Vai. Pode. São Paulo? Você, Faraldo. Eu acho que é do Corinthians. Eu acho que é do Corinthians. Gestora do estádio?
Acertaram que é Corinthians. Ai, falou Corinthians. estádio, eu já pensei. Corinthians. Camarote, porque- eu já então, pensei em São Paulo. Ministério não, Público, plausível. Polícia É. Federal investiga a contratação da gestora que administra o estádio do Corinthians. O estádio Tá. do Corinthians que é uma caixa preta, né? Pô, eu Desde adorei que foi Ah. construída. Mas tem mais. Eu vou colocar umas 12 aí, tá? Tá Você legal, se prepara. vamos. Olha lá. É. Ai, tem novo escândalo e 2 diretores pedem afastamento do clube. Quem é o ai? São Paulo. Olha, eu só Vai, apostando Fabiola, tudo. boa, boa. 2 diretores Por uma- que pedem afastamento. Se for mais recente, É. e eu acredito ser mais recente, eu vou palpitar no São Paulo, mas poderia ser manchete Não, do não tem Corinthians de poderia. Quem um ano você acha atrás. As que é? notícias Vai. dos São dois. Paulo, meu São palpite Paulo, é São Paulo. Vai, Dan. Eu vou de São Paulo dessa vez. Tá. Então, gente, o ai é São Paulo mesmo. Ah. São Paulo tem novo escândalo e 2 diretores pedem Eles afastamento do pediram clube. juntos. Outra manchete do R7 que a gente pescou. Polícia Civil investiga dirigentes do por desvio de dinheiro Pô, e essa- vendas de essa jogadores. Pode ser dos dois facilmente. Dois clubes têm as mesmas notícias, a verdade é essa. Vocês estão vendo só, né? Por isso É. que eu achei interessante. Vai. Legal, hein? Essa, muito Cara, legal, essa é produção. muito Quem é, Fabiola? Investiga dirigentes por desvio de dinheiro. É Corinthians. Eu acho que é Corinthians também. Essa eu acho que pode ser recente do São Paulo, hein? Essa me vem na manchete. cabeça Augusto Melo Essa ainda. daí É. pode Não, ser recente gente, do mas São vou falar pra Paulo. vocês que com toda a sua experiência Que aconteceu a tricolor, vida dos Danilo jovens Soto acertou. Aí, Olha. ó. Essa Polícia molecada Civil que saiu no investiga passado dirigentes. aconteceu São essa Paulo. manchete aí. É. Ó, você tem as Desvio 3, de hein? dinheiro em venda de jogadores. Você tá bem. Depois, Você tem ô, as produção, vai contando quem ganha no Zaiai. Ó, Tá, por enquanto tá o Danilo, tá? Marca aí que eu sou de humanas, tá? Outra, ó lá, essa aí é legal. ó. Rapaz. Busca encerrar punição nesta semana para avançar em contratação, Fabiola Andrade. Aí é Corinthians, porque ainda não teve transfer ban, né, o São Paulo. teve. São Paulo no final do ano teve, passado. No final mas do o ano São Paulo resolveu Foi muito rapidamente. rápido. Foi um Foi de milhão um dia pro e- outro. essa é 1 milhão e meio, Lembrei, né? foi de um dia pro outro. Mas o Corinthians é que é o rei do transfer Então você acha que é o Corinthians? Acho. Tá certa a resposta, tá certa? Aê! Tá. Então, ganhou, vai. Tá certo. Corinthians. Nem vou puxar. Vamos pra outra. Vai, Corinthians. Conselheiros do exigem impeachment. Os Essa dois. eu quero ver quem vai acertar. É os dois, não tem Começa Não, você, não tem vamos dois. ver. É um só. É uma manchete Essa da eu cravo. R7. Essa eu cravo. E é do Cosme Você crava? Rimoli, olha lá. Eu cravo É do essa. Cosme Rimoli, tô vendo lá em cima, ó. Essa eu cravo. Conselheiros exigem impeachment. Corinthians. Eu acho que é Corinthians, porque... Exigir? Eu sinto que no Corinthians É, no os São Paulo. conselheiros eram mais opositores ao Augusto Melo na situação do impeachment do que os conselheiros hoje do São Exatamente, é Paulo. Corinthians. Corinthians, Porque no São Paulo tava muito dividido Carneiro. até hoje ainda. erraram. É São São Paulo. Paulo? Mentira! Então, é oposição. Conselheiros do São Caramba. Paulo Futebol Clube exigem É impeachment. oposição, Dan. Que dinâmica É, boa. a que manchete. Conselheiros dinâmica boa. opositores, é. Caramba. Ô, Carneiro, vai contando aí, hein? Ó, essa é legal, ó. É a primeira. Patrocinadora deixa o após escândalo e prejuízo pode chegar a 300 milhões. Essa eu sei, mas vai, Fabiola. Timão. Vai, fala. Corinthians. Corinthians. É. Eu também. Corinthians. É Corinthians. Essa é Corinthians, eu lembro. Corinthians. Porque esse número ficou na É. minha cabeça, né? Foi Vocês- muito marcante, né? Essa é patrocinadora deixa o Corinthians após escândalo e prejuízo pode chegar. Agora eu quero ver, tá? Meu Ah, Deus. atenção. Senhor, Prepara demissões em massa para os próximos dias. Dan, é você, vai. São Paulo Futebol Clube em dezembro, já novembro, dezembro, isso daí. Tanto que Você, saíram Faraldo. funcionários. Foi São Paulo essa. Cara, vou na do Danilo aí, mas assim, só porque Por eu não amizade. me lembro dessa situação no Corinthians é, especificamente. Corinthians não teve isso. de E o Dan demissão falou com em muita massa, convicção. não. Então É, os três vão eu no vou São com Paulo. relator, eu vou com relator. Então vai. Acertaram. Essa é de novembro, Dan. Você acertou. Novembro, isso, falei, Dan? novembro, final do Novembro, ano. Você é barra muito dezembro. craque. Saíram São Paulo prepara seguranças, demissões. saíram É nutricionistas. verdade, limparam o departamento limparam médico. Isso, foi isso aí que aconteceu. Ah, é verdade. Foi de um dia pro outro, Um dia né? pro Foi uma coisa louca. Foi. Vamos lá. Que mais? Ó, presta atenção de novo. Fecha primeiro Isso não semestre existe. com déficit milionário. Essa pode ser eu, essa daí. Esse Danilão. Com tudo que a gente tem que pagar, né, Dan? No Exato, primeiro semestre. escola. Ai. Ai. Isso aí somos nós. Mas É, enfim. nozes. Fabiola, vai. Primeiro semestre com déficit. Eu vou no maior, que deve mais hoje, que é o Corinthians. Eu vou no Corinthians também, acho que foi acumulando muitos Você, déficits. Dan. Eu vou de Corinthians também. Perfeito, erraram os três. Mentira. São Paulo fecha primeiro semestre com déficit milionário. 32 milhões de 2025. A informação, tá vendo ali em cima, blog do Do Nicola. Nicola. Tá? R7 Sports. Tem mais, eu não sei em quantas estamos aí, Carneiro, quantas faltam? Mas a brincadeira é boa. É boa? Ó, presta atenção, essa é legal, ó.
vive a maior crise financeira da história, com dívida perto de Aí é São 1 Paulo. bilhão. Peraí, pode ser uma notícia mais antiga. Ah, Pode ser, mas não porque é. o Corinthians tá no 3. O Corinthians tá no, Pode ser, mas não o é. Corinthians tá no 3 bi já. Exato, essa é do São Paulo. É São Paulo E Futebol do Clube. Nicola aí, aquela dica. A dica do blog Ali do de cima, Nicola. né? Ah, é assim que você tá Entrega. acertando tudo já. Não, eu só Mas reparei assim, nessa. se, a Então tá. manchete- se eles tivessem apagado a segunda parte ali, se vive a maior crise financeira da história, caberia pros dois tranquilamente. Pros dois, Mas tranquilo. pelo valor é São Paulo. São O Corinthians São tá Paulo, mais São Paulo, elevado. São Paulo. Eu acho também que é São Paulo. É São Paulo, Carneiro? São Paulo. Não tem o que falar. Carneirinho. Tá? Vamos dar mais um? Essa é legal porque ela tem coisas, tá? Conselheiros do ai ai se Meu Deus. revoltam com ai ai e procuram brecha para exigir dispensa. Nossa. E Jogo essa? de palavras. Eu tenho um palpite. Vai, Mas assim, só Vai, pra vai, tentar vai. encaixar os dois ai ai. complete os espaços livres. Eu acho que é Corinthians e Memphis. Com a... Caramba. Boa, hein? Nossa, Farol, você foi bem pra caramba, Foi hein? bem pra caramba. Eu vou com ele. Vou com o Lucas. Então tem Gostei base da- essa daí. Já Tem vou base. revelar, é Tem exatamente isso. É conselheiros do Corinthians Nossa. se revoltam com Memphis e procuram Caramba. brecha para Ó, exigir. Gravou? ele pode ganhar 5 pontos. Essa vale Você 5 cravou? pontos. né? Eu acho que Bem. esse aí vale 2, porque são duas brechas, dois ai ai. Dois conselheiros do ai ai e revoltam com ai ai. Lucas voou. né? Voou aí. Quantas porque temos eu tava ainda? pensando no Rames Rodrigues ali, sabe? Como é que tá o placar? Eu ia ser também. Sabe como não me veio Servia, essa aí de servia também. Eu falei, putz, mas cadê aí, o Rames Dan, ali? tá te faltando a noção Olha lá, de que o nosso transferiu pra diretor FIFA. Ai, tá ai. virado, entendeu? Ele Tá não ia virado, buscar ele não ia notícias buscar tão tão antigas. Olha lá, ele- lá Faraldo. Ai ai sofre transfer ban da FIFA por atraso no pagamento de E ai ai. Corinthians, né? Corinthians, vai. Que São Paulo foi rapidinho, né? Como a gente Mas já também falou. foi transfer ban, gente. Não, essa eu Ponte acho que é, Preta foi eu acho que é uma transfer ban, Mas pegadinha o e é São Paulo é Paulo. aquele negócio quando Você acha cai que- doce no chão você pega rápido, sabe? Sim, Mas sim. rolou o transfer Tipo, ban. casa Não, que mas a tem, manchete rolou. caiu o queijo A no chão, manchete você rolou. comeu. Comeu rapidinho. Beleza. Mas Se a manchete tem, rolou. se A tem manchete cachorro, rolou. se tem cachorro ou gato é 5 segundos. 5 segundos, Depois exato. que Lucas entendi. Faraldo acertou o Memphis, eu vou Vai, com ele. São Fabiola. Paulo. Eu acho São que é uma Paulo. pegadinha e é o São Paulo. São Paulo. Pra mim é Corinthians. O que você acha? Corinthians. Corinthians, tá. Ok. E o jogador? Putz, eu falei São Paulo, mas eu não lembro quem que era o do São Paulo Ah, eu envolvido no também. transfer Por ban. isso que eu fui no Corinthians. Então porque eu quem sei é o agora. Não, jogador? mas você O me ajuda. jogador- Quem que foi? Pode o ser jogador- Félix Torres. Não? É o Matias Rojas. Mas do São Paulo, quem foi o pivô do transfer O ban do São Paulo. O É. pivô do São Paulo Opa, agora, né? gente, eles não sabem. Nossa. Quem foi do São Paulo Eu acho que é agora? São Paulo, mas eu não me lembro o jogador que foi Então o vou pivô. revelar. Ah, São Paulo Tá. ó. sofre transfer ban da FIFA por atraso no pagamento de Bobadilha. Bombadilha. Bobadilha, é verdade. O Paraguai, é verdade. Que O bom entrou é ontem. tremendo. Entrou O bom ontem no Bobadilha, intervalo. eu gosto É dele. ponto, Exato. esse é ponto pro diretor. O Carneiro É, ganhou. Carneiro E aí eu Foi fiquei bem pensando. nessa. É. Ó, essa é a última, tá? Ai, ai, promete zerar pendências com São elenco, Paulo. exceto com ai, ai. Essa aí é uma Tirou um. sacanagem, isso aí. Você começou, vai. Caramba. Vai. Eu não tinha lido a frase toda. Porque eu sei que o São Paulo tá atrasando toda vez, né? 2 meses. Caramba. Exceto, mas quem que recebeu no São Paulo, com exceção? Então, eu tô com dó desse exceto aí, É. que não vai receber. Ah, eu vou de dobradinha. Eu acho que é Corinthians e Memphis de novo, porque o Memphis estão devendo tanto pra ele de premiação que não dá pra resolver de cara assim. Tá, Ah, não, você mas- foi nessa. Mas tá. já bicho. foi Corinthians e Memphis, agora vai ser outro. Exceto. Carneiro é muito criativo. Eu vou de São Paulo nessa. Eu também vou de Mas- São Paulo, mas quem que não vai Quem receber? é esse cara que não vai ganhar, hein? Não tem Caramba. alguém Crespo do também? São Ah, o Paulo? goleiro que foi pro Juventude. O Olha lá. Jandrei? Jandrei. Ai, foi Pode ser, bem. hein? Fabio. Foi, não é? Exceto com o Jandrei. Foi bem. Exceto o Jandrei. Foi bem, O foi Jandrei não muito bem. merece receber, tadinho. Você quer Olha que mudar, Faraldo? Foram mesmo. Não, eu vou fechar Vai com manter? Corinthians e Memphis e vamos ver o que dá. Você ganhou, porque de novo é Corinthians promete zerar Você pendência. tentou me derrubar, Zé. Eu tentei. Exceto com Memphis Depay. Enfim, Caramba. esse foi o Caramba. nosso De Então, Faraldo Quem ganhou? é esse escândalo? Ândalo. Maravilhoso, Quem essa. ganhou, Ô, Carneiro, eu perdi as contas. Quem ganhou? Ah. Eu tenho certeza que ele não tava... Faraldo, você ganhou. Contou? Faraldo. É O bom rei que- do escândalo! O rei do Eu escândalo. não tenho nada a ver com Eu não isso. queria ganhar essa, Zé. Eu entreguei, né? Eu entreguei. Eu não queria ganhar. Vou ficar Enfim. marcado por isso, não? Foi o nosso velho e bom De Quem é esse escândalo. Eu adorei. Ô, Dan, vou te pedir um favor. Você tá vendo aquela câmera ali? Tô vendo essa câmera. Olha pra essa lente ali. Tá bom, Tem um monte de maravilhosa. gente ali. E eu quero que você fale assim, quem tá querendo oferta? Ah, Zé, fala comigo, né? Porque milhares de ofertas com frete grátis
entrega rápida para todo o Brasil e cupons todos os dias, eu sei onde tem, rapaziada. Na Magalu. Baixa aí o app Magalu e eu comprei minha televisão lá, hein, rapaziada. Olha que legal. Peguei uma oferta, baixei o app e comprei minha TV lá no Magalu. Olha lá, tá vendo? Porque Espetacular. cabelo novo, televisão nova. Ah, TV nova, né? Pra Magalu, mais TV nova, cabelo novo, é isso que a gente gosta. Ou vamos falar do Red Bull Bragantino um pouquinho? Bora. Porque a gente sempre fala do Red Bull e eu, né, sempre coloco ele, é o favorito, é o favorito. Eu parei de colocar ele como favorito porque ele sempre tá me decepcionando. But, olha só, vou falar pra vocês assim, líder do Paulistão, né? E a gente vai destacar duas coisas aqui que eu quero ver se vocês concordam com a primeira. O Wagner Mancini, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? Ele disse que esse calendário apertado pode fazer com que o campeão paulista desse ano não seja um dos 4 grandes. Quer ver? Roda ele aí, vai. Eu acho que quanto mais curto o campeonato, mais imprevisível ele fica, porque você não tem, muitas vezes, tempo de recuperação, né? Vamos imaginar, a gente vem com 2 vitórias, mas se a gente tivesse sido derrotado em 2 partidas, o teu foco muda. Você passa a ter a necessidade de pontuar, e quando você tem a necessidade de pontuar, nem sempre você joga bem, joga solto, joga leve. Então, eu acho que este ano teremos surpresas, sim. Essa é uma frase até que eu usei para os atletas, a fim de motivá-los, logicamente, que eles acreditem piamente naquilo que pode acontecer esse ano. Gente, e aí, já pensou? Red Bull Bragantino e Mirassol. Cara, Primavera campeão. Primavera campeão. É, a Primavera ganhou do Mirassol, 3-1. É exato. verdade. E o São Paulo perdeu de 3-0 pro Mirassol. Mas não dá pra falar que ele tá errado. Não. Nesse formato da competição, e ainda mais com os clubes tendo um campeonato brasileiro tão difícil como é. O São Paulo estreia com o Flamengo. Na sequência tem um São Paulo e Santos. E sabe? o detalhe, o brasileiro começa dia 28. A Exato. gente vai estar entrando numa fase bem decisiva do Paulista, embolando com... E, pô, Zé, assim, não é querer passar um pano ali pro Flamengo, não era essa expressão que eu queria, mas, por exemplo, o Flamengo começou o Campeonato Carioca perdendo 2 jogos, porque tá usando jogadores... Não, empatou o primeiro. Sub-20. O Flamengo? Não perdeu Empatou o o primeiro e perdeu o segundo. 2 tropeços É. ali de começo Gol de do temporada. Garrincha no segundo. Foi, Garrincha. Garrincha do Garrincha com Bangu. S. É. Que coisa... Garrincha é com S. Um ar romântico pra essa derrota aí do Flamengo. Isso não vai ser um problema pro Flamengo, porque a fórmula do Campeonato Carioca, ela não gera esse tipo de preocupação. São 2 grupos ali, classificam... 2 grupos de 6 times. Classificam pro mata-mata os 4 primeiros do grupo. Se o Flamengo ganhar 2 jogos, os 2 últimos da primeira fase, ele vai se classificar entre os 4 dos 6 do grupo. Entendi. É diferente do Paulistão. A fórmula do Paulistão, ela é cruel. Se o campeonato acabar Com os assim... grandes, né? É muito... Cara, é complicado. Então o Wagner Mancini, ele tem razão. Do jeito que o campeonato... O Carioca também é curto. Também vai ter, acho que até uma data menos. O Carioca, se não me engano, são 11 datas. O Paulistão fechou em 12. Mas mesmo assim, a fórmula do campeonato, essa primeira fase de pontos corridos, ela é complicada para os grandes. E aí eu acho que sim, a gente pode ter surpresas. Concorda, Fabiola? Acho que sim. Acho que o Dan e o Lucas foram muito felizes quando fala do regulamento, né? Não só por capacidade, que o Paulistão é muito forte mesmo, né? Quando você fala de Mirassol, o Bragantino, só um parênteses, o Bragantino tem a média de idade menor dos últimos 5 brasileirões. Esse ano é 25 Os veteranos ali, Gabriel anos. É, e Sacha, exato. né? É isso. Mas mesmo... E aí, o que acontece? Pedro Henrique, zagueiro, o Carneiro. O que acontece? Tem muita intensidade, que, aliás, é uma característica do Mancini. E aí, pega os grandes ali. Gente, há 3 semanas o Corinthians estava disputando a final da Verdade, Copa do Brasil. 21 de dezembro. o Corinthians Então você estava- pega os grandes ainda retornando e o Bragantino voando já, né? Porque a molecada se preparou, teve mais tempo, é muito jovem. Então, eu acho totalmente possível um Bragantino, um Mirassol. Primavera, eu sei que é um time forte, muito organizado, do Deco, mas eu acho que precisa ainda provar ainda que veio. Mas Que veio. a gente vê times muito... O São Bernardo, a gente falou, super organizado, né? Sim. Não sabemos. Não, eu ia falar aí de novo a questão do Flamengo. Eu acho que isso acaba sendo até uma vantagem nesse início de temporada para os clubes cariocas pelo regulamento. Os times aqui de São Paulo, eles não podem se dar o luxo de engatar 2 rodadas, por exemplo, jogando com um time alternativo como o Flamengo fez nesse começo do Por estadual. conta do formato. É. Jamais, E né? não tô falando também que isso seja um Mas, problema. Eu ô, gostei Faraldo, da fórmula do Paulista. Eu gostei também, porque eu prefiro essa
a anterior. E se fosse a anterior, não seria tão complicado. Lembra que era grupo, Sim. aí você tinha um cabeça de chave que era o time mais forte e os outros 3, Sim. né? Mas pro torcedor, pra nós, esse formato é É maravilhoso. muito legal. É muito legal. Tem risco Pros de jogadores grande talvez cair? não seja tanto, mas pra gente é ótimo. A gente fala até que tem risco de grande cair. Eu não sei qual será, como é novo, eu não sei dizer, qual será a pontuação mínima para não eles estão cair? trabalhando assim, Zé, se vencer os jogos em casa, Você se Não livra. você se cai de livra do jeito nenhum. rebaixamento, que Tá. são 12 pontos. Então, por exemplo, o São Paulo teve o São Bernardo, já cumpriu o primeiro, Sim. né? Ali, primeiro desafio. Aí vem agora, eu não sei a ordem, mas é Santos, Portuguesa E primavera. e Primavera. Primavera, São os se não me 3 engano. times. É. Então, vencendo os 4 jogos, que não é impossível, até vencer o Santos dentro de Os casa. 4 grandes, aliás, venceram É, em casa. Não. Acho que é possível. E aí não cai. Tá. Mas o problema foi justamente ontem. São Paulo perde o jogo ontem. Aí São Paulo complica vai muito para um porque clássico tinha... no fim de Não, aí semana. complicou. Por Tinha 3 perdido. derrotas na sequência, imagina. Aí complica. O cruel é em 8 rodadas você ter 3 clássicos e pelo menos um time encardido de enfrentar. Um Mirassol, um Bragantino, quando não os dois. Então, é uma tabela cruel. E no meio de tudo isso, o início de Campeonato Brasileiro, que é uma Exato. novidade também, É. ali em janeiro. Mas só pra discordar um pouquinho, não discordar, mas pra colocar também um outro lado na fala do Mancini. A gente reportou ontem a altíssima probabilidade, lembrado agora também pela Fabiola, do John John sair. O John John Aliás- acaba Não, sendo ele o já principal foi, jogador. já. Falando nisso, Já falando foi pro nisso. Zenit. Falando nisso, ó, ontem a gente conversou, aliás, o Faraldo, na saída de campo, tivemos uma exclusiva com o John ao quadrado, o John, e eu... Você duas pensa vezes. isso antes de vir pra cá ou é na Não. hora? O John 2 vezes. Caramba, O John 2 vezes. você foi muito bem, John ao John quadrado. twice. Eu vou roubar. Um John pra cada gol, né? John Um John pra twice. cada gol. Adorei. E foi legal porque ele falou, ontem ele falou e a gente percebeu nas entrelinhas Tinha um sorriso ali. que tinha um sorrisinho Tinha ali, um tipo, eu tô sorriso. realmente Vocês não indo viram a embora. cara do assessor atrás. O assessor olhou com uma Fabio, cara. Então vamos rolar um trechinho, quer ver? Ó, o John John falando com o Faraldo ontem à noite depois do jogo. Roda. É um tom de despedida? Pode ser aquele seu último jogo aqui no Bragantino? E pergunto isso por conta do interesse dos russos ali. O Zenit vem forte, né, com uma proposta na casa de 18 a 20 milhões de euros, o que mostra muito do seu valor hoje no mercado. O que você pode falar pra gente sobre? Cara, feliz se tá aparecendo especulações dessa, é porque Deus está abençoando, tá aparecendo coisas e a gente está no caminho certo. Então, continuar dessa maneira, eu deixo, como eu falo, eu deixo para os meus advogados, meus agentes também, resolver essas situações do Diego Serri. E eu procuro fazer o que eu fiz hoje, que é ser feliz, que é continuar ajudando o Red Bull. E se for para ir embora, eu sou imensamente grato ao Red Bull Bragantino por tudo. E se for para ficar, eu continuarei muito feliz aqui, porque é um clube que eu me sinto em casa. Perfeito. Essas, envolvendo especificamente o Zenit é um clube que chama muita atenção aqui no noticiário brasileiro pela quantidade de brasileiros que jogam ou jogaram lá. Recentemente o Gerson, por exemplo, não se adaptou e voltou agora para o futebol brasileiro. Por outro lado, outros jogadores brilham lá. O Douglas Santos, lateral, é jogador de seleção, tá pleiteando uma vaga na próxima Copa, jogando lá. O Gustavo Mantuan tá muito bem por lá. O Luiz Henrique, outro jogador de seleção brasileira, tá brilhando por lá também. Qual que é a sua visão sobre jogar na Rússia? Você já pensou sobre isso? Obviamente, nessas últimas semanas recebendo essas informações dos seus advogados, dos seus agentes. O que você pensa sobre? Cara, eu penso como se fosse na Rússia, na Espanha, na Inglaterra, enfim, eu procuro trabalhar aqui, se tiver a oportunidade de ir para fora eu vou e vou me adaptar super bem porque eu sou um cara muito trabalhador, procuro entender o que o professor pede, enfim, eu procuro seguir os caminhos certos para que as coisas possam se desenvolver. Então, acredito que eu indo para lá ou para cá, enfim, eu procuro me adaptar super bem para que eu possa ser feliz onde eu esteja. Olha só, não bateram o martelo assim, tipo, não temos John John no Zenit oficialmente, ainda não saiu nada. Oficialmente não. Tá? É. O sorrisinho entrega. A passada de mão no cabelo que ele não tem. Exato, porque aqui a gente trabalha com body language, entendeu? Linguagem de corpo. A hora que ele fez assim, ele fez assim, ó, ele deu uma abriu um risadinha, né? Eu falei, eita, né? Mas E assim, e você seja falou feliz, agora né? do trabalho do Bragantino na competição, o Mancini estava falando, vai ter uma perda gigantesca. Nossa. Sim. Perdeu o John John agora, verdade. você perde muita qualidade, que é um jogador que você viu, que a gente viu ontem, como faz diferença, né? Tem alguém nesse elenco do Red Bull, assim, que poderia assumir imediatamente o lugar do John John? Não, né? Eu acredito que No não. meio. Que modificação ele teve? Na meia? Não.
na meia. Porque assim, os números do John John são muito impressionantes no Bragantino. Eu até comentei isso com ele durante a entrevista. Aproximadamente, ele tem o mesmo tempo jogado de Palmeiras e de Bragantino. 1 ano e meio no profissional do Palmeiras, 1 ano e meio no profissional do Bragantino, aproximadamente. Tá. No Palmeiras, ele não fez nenhum gol nesse período. No Bragantino, ele chegou ontem ao 20º. É uma diferença muito gritante. Mas também é muito diferente jogar no Palmeiras Ele e jogar fala no isso, Bragantino, sobre a né? pressão, a diferença de concorrência, de posição. Porque aí o Palmeiras precisa de um resultado, bota o John John não vira. Torcida pega no pé. Né? Torcida que não Garoto. existe em Bragança, com todo respeito, mas É. a gente viu na arquibancada, eu e o Dan ali, a arquibancada na parte de ingresso esgotado para a torcida do Corinthians, muitos corintianos e torcedores com a camisa do Bragantino assediando ali os jogadores do Corinthians. Fato Então, é que não é a mesma a pressão. cidade de Bragança não comprou tanto o Bragantino nesse formato como ela tinha comprado Antes era no Braga Raiz, né? É. Sim, É um trabalho que teria que ser Eu feito. acho que é uma população que sempre vai ter ali o seu time principal da capital e tem um carinho, obviamente, pelo time Proximidade local. com São Paulo também, né? É. Talvez E aí não é faça- a mesma forma de pressionar o time. E esse exemplo do John John se assemelha ao do Elinho, né? Que saiu do Verdade, São Paulo o também, que era Elinho. muito Jogou pressionado muito no São lá. Paulo, jogava muito ali, é um baita do jogador, e no Bragantino jogou demais. Jogou demais, teve um destaque muito maior. E tem o no Rodriguinho Bragantino. agora, né? Tem o Seguindo esse mesmo Rodriguinho agora caminho. indo pra lá É. também, 21 anos, que eu não me O conformo também como o São Alacian, Paulo vamos ver se, vendeu. se o Bragantino consegue acalmar o Alacian, né? Que, O Alacian. que tem bem problemas observado. comportamentais. Aí lá, sem pressão, pode acontecer a mesma coisa com o John John. Um jogador Exato. que outro dia Uhum. tava fazendo gol no Chelsea, É, na ele é um Copa do baita Mundo de atacante, Clubes. né? Do É, Flamengo. ontem o Betão, o zagueiro que estava com a gente, eu perguntei para ele pelas características do John John indo jogar no Zenit. Você acha que rola? Ele falou, eu acho que rola. Tem tudo para ele se dar bem lá. Eu acho uma pena só, Zé, porque hoje os times russos não disputam não tem competições vitrine, europeias, não tem vitrine. Então, ele vai pra lá e fica lá, né? Ou fica lá ou faz o velho e bom bate e volta, né, É, Fabiola? ou volta Temporada logo que vem, depois. Ele tem que ter um aparece destaque ou no muito Flamengo, grande, ou volta pro Palmeiras, ou aparece no Cruzeiro. Ainda mais estando num clube do grupo Red Bull, que pô, tem sede na Áustria, na Alemanha. é, Ele poderia podia. jogar pelo menos uma Liga Europa, que seja, se ele fosse Uhum. pra um desses clubes, que aí ele teria uma ponte muito facilitada e teria mais chance Portugal, se ele vai pra Portugal, também. aí ele aparece muito mais, né? É. Lá ele seria João, não é? E Lá no foi Zenit, ele vai ser Tá como, né? demais hoje. E no Zenit, ele vai ser João, como? No Zenit. Boa, Joaquim. Acho que vai ser isso. Não sei como vai ser lá. Gente, deixa eu colocar um QR Code aqui para vocês. Do meu lado aqui, ó, vai aparecer. Esse é o QR Code do R7, tá? Você pega o seu celular, abre a câmera, aponta para esse QR Code, você vai direto pro R7, lá tem tabelas, informações do seu time, próximos jogos. É lá que tem a nossa transmissão, né? Do Paulistão e futuramente do Brasileirão. Tá tudo lá no R7, tá? Então, pega a câmera do celular, aponte pro QR Code que tá ali, você vai ficar por dentro do melhor do futebol direto no R7. Tem Cosme Rimoli, tem Jorge Nicola, você vai adorar. Tá? Gente, antes desses jogos que nós estamos comentando, nós tivemos o clássico, né? O Palmeiras e Santos. Santos perdeu 1-0 Palmeiras, foi na Arena Barueri. Gol do Alan. Vou mostrar o gol do Alan. Coloca na tela aí o Alan. Né? O Santos até criou chance, mas barrou ali na defesa do Palmeiras, no goleiro Carlos Miguel. O primeiro tempo competiu bem o Santos. Competiu. Essa deixada foi ótima. Né? Acho que é o Flaco, né, que toca para trás. É. E aí o Alan Meio que gol joga... dele ali, né? Alan que joga muita bola, né? Mais uma assistência do Flaco, né? Que no ano passado, acho que naquele momento que ele ganha destaque até a ponto de ir pra seleção, ele tava como garçom, principalmente ali junto com o Vitor Roque, né? Agora, uma doideira o Palmeiras recusar a proposta de 40 milhões de euros, né? Pelo Alan, né? Eu acho... Tá podendo, né? Claro que ele é um jogador promissor e pode render mais e é importante nesse ano para o Palmeiras, mas é muito dinheiro, É né? muito dinheiro. Mas é legal quando o time tem uma estrutura que pode fazer isso, né? Sim. Que pode falar, não, ainda não, talvez no final da temporada. Porque, inclusive, a gente tem... Eu vou mostrar para vocês, depois do gol do Alan, uma declaração do Abel que fala exatamente dessa situação de contratar, não contratar, formar, né? Ele compara Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e os principais adversários pelos grandes títulos da temporada, dizendo que enquanto os outros times compram jogador pronto, o Verdão revela. Roda aí, vai. Vocês sabem, desde que nós chegámos ao clube, havia muitas coisas que tinham... E por isso me contrataram, por isso é que o clube me contratou. Eu sei que vocês quando olham para um treinador, só veem os resultados. Olham para o treinador como resultado, ganha é bom, não ganha é bom.
mas um treinador vai muito para além daquilo que é os resultados. Tudo o que tem a ver com isso que estás a dizer parece fácil, não é? Parece que todos os anos é fácil. Nenhum clube faz isto no Brasil. Nenhum clube com a demanda e exigência do Palmeiras faz isto. Nenhum treinador no Brasil faz isto. Nenhum. Ter 4, 5 jogadores todos os anos na equipa principal, quando eu podia dizer não quero estes jogadores, e o clube tem que contratar como fazem os jogadores, as outras equipas que lutam para o título. Contratar jogadores já feitos, que é isso que me exigem, títulos, só que isto vai muito para além daquilo que vocês veem. Por isso é que eu gosto de estar no Palmeiras, que é um clube responsável e que cumpre os seus compromissos com os seus profissionais, com os parceiros com quem trabalha, com os seus colaboradores, e é por isso que me dá muito gosto trabalhar neste clube, por todo esse processo. Volto a referir, vocês só me avaliam pelo resultado, mas o treinador do Palmeiras vai muito para além daquilo que vocês veem dos resultados, é isto. O Alá, como te disse, são jogadores que nos dão muito trabalho. O que eu fico triste é quando tu os tens prontos para te render, tens que vender o Hendrick, tens que vender o Estevão, tens que vender o nosso zagueiro, o Vítor Reis, agora já o Alá. Eu acho que o Palmeiras, neste momento, está em condições de escolher quando é que pode vender, quando é que não pode vender, por esse equilíbrio que nós temos feito num trabalho conjunto com o nosso Departamento de Finanças, com a nossa diretoria, com o nosso Barros, com o nosso treinador. Portanto, vai muito para além daquilo, o treinador vai muito para além daquilo que vocês veem das 4 linhas. E aí, gente? E aí que eu acho que ele vai para a entrevista coletiva com uma narrativa já decorada, independentemente do que é perguntado para ele, o Abel fala, vão me cobrar de contratação, então eu vou falar sobre isso, isso, isso. E aí, para mim, é uma narrativa muito montada, muito media training, muito artificial, não estou dizendo que não é verdade, mas é algo muito pensado e pouco natural. A gente falou há pouco tempo do Crespo, eu vejo verdade e transparência no que o Crespo fala. E no Abel eu já acho que existe um discurso muito decorado. E um discurso que é usado desde que ele chegou aqui. Vocês contra nós, você tem torcida aqui, vocês querem derrubar o Palmeiras, vocês querem atrapalhar o Palmeiras, e eu acho chato. Porque, na verdade, ele é cobrado, Zé, porque ano passado o Palmeiras não ganhou nada, porque em 2024 só ganhou o Paulista, e para um time desse tamanho gigante e com esse nível de investimento, ele tem que apresentar mais, ele tem que ganhar mais. Pra mim é isso. Perfeito, perfeito, Fabiola. Faz um ponto final. Não, perfeito. O Abel não falar mais nada. Pô, o Abel, a gente tava até falando aqui nos bastidores, né, enquanto a entrevista rolava. O Abel é muito ranzinza, isso chama atenção. Essa entrevista aconteceu no dia 14 de janeiro, depois da segunda vitória em 2 jogos na temporada. Líder, junto com o futebol. Então assim, assino com a Fabiola. Mas em relação ao Alan, eu acho interessante a parte final ali, quando ele diz que o Palmeiras pode escolher mesmo quando vender, porque o Palmeiras hoje precisa do Alan. O Alan hoje, pra mim, é titular nesse time do Palmeiras. Sim. Pode ser que daqui a pouco o Paulinho voltando, o Arias sendo contratado, né? A situação mude, o Alan não seja tão importante pro time como ele é hoje, e aí o Palmeiras venda. Mas no momento em que o Palmeiras é cobrado para ser campeão e o Alan é uma peça importante hoje, tecnicamente falando, o Abel tem poder de chegar ali e falar, pô, não quero perder esse jogador. E a Leila não precisa do dinheiro, então fala, tudo bem, não vamos vender agora esse jogador. Pode ser que lá na frente isso gere uma perda de dinheiro, pode ser que não volte uma proposta de 40 milhões. Mas isso também não vai ser um grande problema pro Palmeiras. É o luxo que o Palmeiras pode se dar por estar sendo bem gerido. No Corinthians, se pinta uma proposta de 40 milhões por alguém, é impossível imaginar que 40 milhões de euros não vão ser aceitos na hora. É impossível. O Vasco não tá conseguindo segurar o Ryan. Vai ter um valor menor. Quem consegue segurar? Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Sim. E aí você tem uns e outros ali. E o Cruzeiro, só um adendo, não é pela organização financeira. Pode vir a ser um clube muito organizado. Mas é mesmo pelo mecenas, é pelo dinheiro do seu porque tem um cara com a grana ali. Tem um detalhe que você falou, Fabiola, como que o Abel costuma ir já pronto para responder as coisas. E tem um detalhe que o torcedor talvez não saiba. As coletivas de imprensa dos clubes, né, cada uma tem a sua característica. A do Palmeiras, ela dura 15 minutos. É um tempo cravado ali. Então, o assessor já fala, são 15 minutos de coletiva. Então, às vezes, dá essa impressão mesmo, que ele já vai sabendo que ele precisa falar, o que ele quer falar, ele usa esse tempo, às vezes ele dá uma enrolada numa pergunta, ele dá uma volta, mas ele fala exatamente o que ele queria falar. Planejou. O que ele planejou antes. Deixa eu falar, a torcida do Palmeiras, o Andrés, no jogo vocês viram que ele cai, né, de ombro,
E uma jogada, entre aspas, simples, né? Porque não ficar foi fora. maldade e tal, mas ele vai ficar fora, viu? É fevereiro, né? Até fevereiro. Ele Vai ter desfalque, hein? trauma no ombro. Mentira, até março, porque eu disse. Março. Março que ele volta. Ele volta junto com o Allianz Parque. E o Allianz está trocando gramado. Parece que o André só volta em março. E o Em março. Evangelista que volta em fevereiro. E dois detalhes sobre o torcedor palmeirense, que eu tive conversando com eles também nesses últimos jogos, com relação ao Alan, a preocupação do torcedor, da responsabilidade está toda nele, tá? Então o torcedor palmeirense pedindo que Vitor Roque, que Flaco Lopes assumam um pouco mais a responsabilidade também dentro desse time, o próprio Andrés. Então, para não deixar toda essa responsabilidade num garoto, porque estava assim no final do ano. Joga no Alan que ele resolve, né? Então, é uma preocupação do torcedor palmeirense que eu conversei com eles há pouco tempo nos estádios. Aí. Verdade. O Carneiro fez uma pesquisa e acabou de descobrir que John é Ivan na Rússia. Então, ele será o Ivan. Mentira! John será Ivan. Informação J-League, Já pensou? Total. Informação J-League, total. Ficou perguntando, e o goleiro Ivan, que chegou, que é ex-Ponte Preta, John. chegou a jogar no John. Corinthians e foi John. pro Zenit. Lá ele é John. Aí é John. Lá eles chamam de John. Lá o Ivan é John. Né? Enfim, Araldo, agora eu vou falar pra você ir lá pra nossa lente da verdade, porque é o seguinte, 25 acabou, 26 chegou e eu quero que você fale de uma oportunidade pra 2026, Faraldo. Pois é uma oportunidade boa, porque eu, por exemplo, dei o cartão com anuidade. E aí, PicPay é o seu banco para 2026, tá? Aqui tem PicPay Card sem anuidade. Pra você parcelar, por exemplo, o IPVA em 12 vezes. Certo? Abra sua conta no PicPay. Pô, 12 vezes Boa, é ótimo. uma baita notícia. Opa! Aí ajuda demais. Não, e o IPVA é aquilo, né? Que você chega de férias, Esquece, cheguei, né? IPVA. Você esquece, todo mundo esquece. Todo mundo esquece. Gente, vamos falar do Santos, porque o Santos acabou de apresentar o seu mais novo contratado, que é o Gabriel Menino, né? O Gabriel Menino foi emprestado pelo Galo Mineiro até o final do ano com opção de compra, tá? Ele tem 25 anos e assim que foi anunciado, vazaram fotos dele, gurizinho ainda, criança, com a camisa do Santos, o que deixou o torcedor muito animado, né? Então vamos ver Será que jogador tem isso, né? Eu tomei um susto, Zé, que você falou. Você falou, vazaram foto? Que Vazaram isso? foto. Nudes de Gabriel Menino. Não, meu Deus, nudes! Mesmo, eu não vi isso nudes! aí, ó. Não, eu fico pensando, no futuro, acho que pai de jogador, mãe de jogador vai fazer assim, o moleque começa a crescer no futebol, põe todas as camisas e tira a foto e faz um arquivo. Vamos Mas guardar, enfim, vamos guardar. não é o Sempre caso acho, dele, né? tá? Vamos ver um pouquinho da apresentação do Gabriel Menino? Roda aí, vai. Agora eu sou pai de família, tenho esposa e filha, acho que já deu esse tempo de adolescente, então hoje tenho uma filha, tenho uma família, estou criando uma família, quero dar orgulho, então acho que tenho porque eu hoje dar o meu melhor, focar no meu trabalho, que é o Santos, então eu tenho um sonho aqui, tenho objetivos e tenho eles agora também, então o que ficou para trás ficou. E eu quero fazer tudo novo a partir de hoje. Cara, eu já fiquei emocionado de entrar no sábado aqui só para assistir. Agora imagina para jogar. Tenho certeza que eu vou estar muito nervoso, porque vai ser na Vila, no Clássico já contra o Corinthians. Então acho que, assim, o borboleta na minha barriga que não vai faltar, né? De, sei lá, acho que uma mistura de emoção, com felicidade, com nervosismo. Então... Foi spoiler, você vai jogar contra o Corinthians? Não, eu vou estar aqui, né? Eu acho que eu vou ser convocado. Então, eu vou estar aqui. Espero ganhar meu primeiro jogo na Vila. Então, não vejo a hora. Estou contando as horas e os minutos para que eu possa fazer uma estreia muito legal aqui na Vila. Bom, além dele, o Santos também está num conversê aí com o Michael. Do Flamengo. Tem um empecilho? Tem, né? Eu vi as pessoas, outros jornalistas comentando que o salário do Michel é 2 milhões. Então, eu estou muito curioso para saber como que o Santos vai pagar as contas. Eu estou muito curioso para ver como o Michael tem um salário de 2 milhões. Também. Porque o pessoal reclama do Memphis, é muita né? grana. É louco. Para pra pensar, você tem no elenco Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa, você tem o Neymar. Tudo bem que o Gabriel, o Cruzeiro paga 1,5 milhão e o Santos paga 1 milhão. Mas é uma Mas baita é 1 grana. milhão. Mas é 1 você milhão. tem agora um Gabriel Menino que deve ganhar uma grana. Você tem o Zé Rafael. Você tem Barreal, você tem Roleiser, que ganha uma grana
Aí, você 1 tem milhão. O Arão também não vem por pouco, né? O Arão não vem por pouco. O Brasão é um goleiro que tá valorizado, deve estar ganhando uma grana. Teve que aumentar porque teve um monte de gente proposta. atrás. Mas né? como é que paga essa conta? Será que o Santos está fazendo aquele que o Corinthians fez? Olha lá, Contratou uma galera. Não, olha lá ele de contratou novo. uma galera. Depois e aí, vê como paga. depois vê como é que paga? Pode Não é? ser. Porque é muito dinheiro, Mas cara. não seria nada surpreendente, né? Não seria, A não gente seria. fala tanto sobre, na minha opinião, esse modelo associativo dos clubes ser uma parada ultrapassada, ainda que o Flamengo seja também, mas aí tem um estatuto diferente que prega a responsabilidade financeira para quem está gerindo o clube. Mas de forma geral, esse modelo associativo ele é muito permissivo com esse tipo de responsabilidade. Mas tem o fair play financeiro da CBF, que esse Isso ano vai mudar, vai é. mudar. Esse ano já tem que apresentar em 3 vezes no ano. Tem que apresentar o orçamento e o que está gastando, só balancete para a CBF. Tem que prestar conta já esse ano. 3 vezes esse ano. Ainda não tem punição, enfim, mas é um começo de um fair play financeiro que vai ser implementado no futebol brasileiro. Mas assim, para além dessa possível irresponsabilidade financeira do Santos, um excelente nome, o Gabriel Menino, que estava meio sem se encontrar ali no Atlético Mineiro, foi emprestado como opção de compra, então pode acabar ficando em definitivo mesmo no Santos. Até curioso, a gente estava ali na Arena Barueri, né? Ele senta no banco de reservas ali, junto com os ex-colegas de Palmeiras dele, estavam alinhadinhos ali, o Menino, o Maicon, o Zé Rafael no banco. O que eu acho que acaba sendo uma estratégia interessante do Palmeiras, de identificar, daqui a pouco vai ter um Veiga pintando no Santos, por que não? Montando o Santos time. entendeu que, pô, a Queria gente o não vai Rony, conseguir né? pegar... O Rony tá Queria o tentando. Rony também. Mas o Rony ainda está lá no Atlético. Mas eu acho que é isso. Para além de uma possível responsabilidade financeira, o Santos entendeu o lugar dele hoje no mercado mesmo. De, pô, não vou conseguir pegar os caras no auge, mas vou pegar caras que ainda dão pro gasto e já estão meio que fora do ciclo nos clubes onde eles brilharam. Eu acho essa movimentação bem legal. O Gabigol é um ótimo exemplo disso. E precisa de gente nova para correr para Neymar e Gabriel. E acho que tá montando um elenco muito melhor do que o dos últimos anos. Não, pro Santista uma perspectiva muito melhor do que o do ano passado, sim. né? Sem dúvida. Com o técnico, O time começando tá o ano melhor. com o técnico. Pô, e o Vojvoda, não é qualquer técnico. Um baita Começando técnico. um trabalho desde o início, contratações importantes chegando. Acredito que o Santos não vai sofrer o que sofreu ano passado. A torcida do Santos reclama que o Vojvoda não põe os meninos sempre. Né? Pega um pouco no pé dele. Mas, enfim, é uma opção. Acho que ele ainda tá achando o time, né? Sim. Não, mas o Gabriel Robinho, Menino né? já saiu dessa categoria, né? Ele já não Gabriel é Pai menino. agora. Ele Ele só só é tem menino no família. nome, É, né? só Não, mas, no por nome. exemplo, o Souza. Eu comentei bastante isso com embora. o Gabriel ali na transmissão. A gente tava junto ali, né? Lado a lado no campo. O Gabriel elogiou muito o Souza. Falou, pô, e aquele menino que tava destacando? Ele foi vendido. Foi vendido. Foi pro né? Tottenham. Então, assim, mas aí é o tal negócio. o Vojvoda usou. E aí o Santos Existem não tem como segurar. times, 3 só, que conseguem segurar. É. Existem outros que, se vier uma oferta boa, vão vender. Nem tão boa. às Nem vezes, tão boa, né? Nem tão por boa. conta- O Corinthians uma vendeu graninha, só. eles O vendem. milagre o Corinthians está segurando agora, porque o Corinthians vendeu um monte, foi Mas baciado. o Marcelo Paz já avisou, exatamente semana passada. Sexta passada ele tava dando a entrevista de apresentação lá. Ele já avisou, esse ano o Corinthians vai fazer a maior venda da história. Então pode ser o Breno Bidon, pode ser o André Luiz, que é um muito bom volante também. O Corinthians tá Mas querendo eu vou valorizar agora. Vai me desculpar, mas essas falas de dirigente, o... É. Como chama o de São Paulo que saiu? Belmonte? O Belmonte falou, quem comprou, comprou. É. Quem não comprou, não compra mais. Não, mas ele eu falou. acho que tem. Do Depois vendeu mesmo os jeito que a caras gente a elogiou o preço de banana. Vojvoda, eu acho que tem uma diferença considerável entre o Marcelo Paz e Sim, o mas esses Belmonte. caras aí falam agora. Mas joga pra torcida Concordo, também, mas é né? que realmente existe essa perspectiva, porque o Bidon, o Yuri eram jogadores para serem vendidos no ano passado, o Yuri no retrasado. que e o veio uma Corinthians oferta segurou. boa. Então, Mas assim, o Yuri segurou. tem pouca, o Corinthians tem pouca participação. Ai, meu Tem, microfone. tem. Tem segura pouca aí. participação. Segurei. É que a gente tá em reforma, É. vocês estão vendo, né? Vai Às vezes... trocar o estúdio. Vai trocar. Quanto que o Yuri e o Corinthians tem? 50% do Yuri. Só assim, tem 50? Então é até bastante. Bastante daquelas, né? É. O Breno Bidon é que vai acabar sendo a venda interessante, eu acho, É. pro Corinthians. Falando de mercado da bola, vou continuar falando, se vocês tiverem Bora. para acrescentar, tá? Eu vou lendo aqui, ó. Uma reunião hoje pode acelerar ou sacramentar mesmo de vez a contratação do Lucas Paquetá pelo Flamengo, né? A questão final é o momento da liberação. Se agora ou no meio do ano. E aí- Quem que é no aí meio tá do ano pegando. é o West Ham, né? É, o West Ham. Porque tá lutando contra o rebaixamento lá no Inglesão e não quer desfazer do meio agora. O Paquetá, ele quer sair de lá rapidinho para vir para cá. Ele acredita que ele fica mais perto da seleção brasileira e da Copa do Mundo jogando aqui no Brasil. A transação seria na casa de 35 milhões de euros, né?
217 milhões de reais fixos, tá? Mais 5 milhões de euros, 31 milhões de reais, em bônus. Bom, essa contratação muda algum patamar do Flamengo, gente? Muda. Muda? Assim, muda naquelas, né? O Flamengo já é favoritaço, já tem o melhor elenco do Brasil. Pensando por essa perspectiva, não muda nada. Continua sendo favoritaço, o melhor elenco do Brasil. Mas é mais um jogador de altíssimo nível. Eu acho que ele joga ali, eu acho que ele joga do lado da Arrascaeta ali. É um possível titular de seleção brasileira Exato, na Copa que o Flamengo está contratando. Também acho que tem altíssimo potencial de jogar junto ali com a Arrascaeta, que já foi o melhor jogador disparado das Américas na última temporada. E assim, a gente tá falando de um banco absurdo do Flamengo, porque a gente brincou agora no começo do programa, né, sobre o Corinthians, que o Corinthians tem um bom time titular, mas precisa das peças do banco, lascou. Mudou um, o Flamengo dois, acabou. tem 2, daqui a pouco 3 times titularaços no elenco. É um absurdo. Chega a ser absurdo, né? Eu tô lembrando aqui que você tava me oferecendo o Kaká pra trocar pelo Alisson. Então, o Kaká, zagueiro, lá no teu São Paulo, você que tem os amigos lá. Você chama o Você não quer Martins, vai, Dan, ficou mais suave. Mas ó, e o Hector? O Hector Hernandes, Não, dá pra não, fazer não, um não, pacote não, pra não. você, Dan. Ó, Eu, a cara Hugo de São Botinha na Paulo. lateral, Bonito. Kaká na zaga. Olha o Se quiser, noticiário do Flamengo. se tá quiser, a falando gente paquetado. até barra a ida do Félix louco, Torres eu pro acho Inter e manda pro São Paulinos, Paulo também. Corram aqui, São Paulinos. Não dá. Ajuda, gente. Ó, no Vasco também, como já disse a Fabiola, né? O Bournemouth, da Inglaterra, sinalizou com uma oferta de 35 milhões de euros pelo Ryan, né? Só 19 anos e tal. O Fernando Diniz, ele tem dito que não é hora dele sair, não. Mas a tendência é o negócio ser fechado. Tá? Não é hora pro Diniz. Exato. O Diniz não quer que ele saia jamais. Ninguém quer, nem o Ninguém quer, nem o Vascaíno. Mas pro garoto, talvez. O jogador ainda tem direito a 15% da negociação? Como é que é isso? Tem, né? Ah, gente, 35 milhões, 15% Mas eu acho que ele poderia se valorizar mais. Se ele vai fica mais amadurecer mais um pouco. Acho que... Porque ele é muito bom jogador. E o Bournemouth, ele tem uma característica que ele compra para vender pelo dobro. Então, é um clube que faz muito negócio, baitas negócios. Eu tinha uma tia que era assim mesmo. É mesmo? Uma tia minha. Ui, ela comprava, ela era boa para vender. Danada. Danada. Mas é difícil também no caso do Ryan, porque aí a gente falou do John indo pra Rússia, ir pra uma Premier League. Exato. Aí o olho do jogador brilha, o olho do Vasco, como clube precisando de dinheiro, brilha. E ali é só brilha. a entrada, né? Ali é a entrada Tá no só. furacão É uma baita do também mercado, entrada. né? Todo E aí mundo a olhando. diferença do Palmeiras, por exemplo, do Flamengo, para os outros clubes. O Abel não quer perder o Alan, a Leila fala, tudo bem, então ele vai ficar. E é o mesmo valor, né, da proposta. Se eu não me engano, o Alan é 35 mais 5. É a mesma proposta. No outro extremo Vasco não do tem como Vasco, segurar. a gente falou do Ryan de 19, o Verratti tem 37 Tá indo embora. e tá indo embora pro Cerro Porteño. Podia vir pro Corinthians, hein, Zé? Eu A gente com adoraria. Pedro Raul Cara ontem do começando de Corinthians. titular, pelo amor de Deus. Eu Fazer acho o quê também. no Cerro Porteño? Mas enfim, qual que é o lance? É que no Cerro, ele teria mais um ano de contrato aqui no Vasco. E no Cerro, eles ofereceram um contrato de 3 anos. 37 é anos, loucura. 38, 39, 40. Aí não daria. Não tem Acho que como. até Não tem nem até o o que Corinthians, falar. acho que eu não gostei. Né? Não tem Me o que ofereceu um falar. sanduíche, eu fico mais 3 horas aqui com vocês. Pô, imagina um contrato de 3 Facinho, anos. facinho. Tem um pão Pô, com mortadela ali, Então, você fica um pouco mais. Fico mais, pô. Nem almocei, pô. Eu adoro, velho. Ó, o Fluminense anunciou que desistiu do Hulk, do Galo, tá? E Savarino, do Botafogo. Tá. Certo? Também mandou Na avisar. verdade, a história do Hulk, assim, complexa a novela, né? Mas o Hulk ficou muito chateado com a postura da diretoria do Atlético, falando que queria aposentar ele e ele não quer aposentar. Aí surge o Fluminense, mas a proposta do Fluminense é menor. Ele ia ganhar menos lá. E o Fluminense não conseguiu melhorar a proposta. Senão, eu acho que se o Fluminense oferece um pouco mais, acho que o Hulk iria. Ele está muito chateado. Ele vai cumprir o contrato com o Galo até o final do ano, mas ele está muito chateado com a diretoria atleticana. E no caso do John Arias, agora o Fluminense falou: ah, é? Ah, é? Agora eu vou chamar minha mãe. Sabe quando você tá pequeno lá e se apanha? O Fluminense falou o seguinte: olha, se o Palmeiras fizer uma proposta, a gente vai querer exercer a preferência que tá lá documentada do John Arias. Tá no contrato, né? Tá no contrato, eles vão querer fazer. Tem dinheiro, Fluminense também? Nós falamos aqui do Santos, como é que a o Fluminense? preferência é cobrir a proposta que chega, né? O Palmeiras provavelmente fazer uma proposta boa. Tem que ver se o Fluminense vai ter essa sei como é grana que é isso, toda. a gente não sabe como é que tá. Ele tem que ter dinheiro para cobrir, para pelo menos equiparar do Palmeiras. Mas né? não dando certo Savarino e Hulk, acho que sobra uma verba ali que o Fluminense estava disposto a Já gastar com pagou a contratação. Arana, pegou a Arana. Ó, e agora, falando Mas do bem. Cruzeiro, ó, mudando, o dono da maior transferência da história do futebol brasileiro, né? Os 190 milhões de reais investidos no
Gerson, o Cruzeiro encaminhou a renovação do contrato do Matheus Pereira, do meia, até 28. O Palmeiras tinha manifestado o interesse pelo Matheus, estava ali meio... E aí, compadre e tal, mas parece que não mais, né, Fabiola? O Palmeiras, ele estava esperando porque a partir do meio do ano, o Matheus Pereira estava liberado já para assinar com outro clube. Poxa, você pegar o Matheus Pereira sem pagar, De graça. né? De graça. Eita, Aí o Cruzeiro correu, além de valorizar o Caio Jorge, para poder segurou o Matheus Pereira também. Eu acho que o Cruzeiro vem esse ano para brigar por coisa grande, hein? O Cruzeiro ele dá um recado muito forte nessa janela. Porque assim, o Paquetá é potencialmente o melhor jogador que vai estar aqui no futebol brasileiro nessa próxima temporada. Não tô falando que o Gerson é melhor que o Paquetá. Mas o Cruzeiro... Você acha o Paquetá melhor que o Gerson? Só eu já criando polêmica. Eu acho. Mas assim... É uma boa discussão. Mas é excelente jogador. Mas a questão é, o Cruzeiro... o Palmeiras quer o Matheus Pereira? Renovamos com o Matheus Pereira. O Flamengo quer o Caio Jorge? Renovamos com o Caio Jorge. E vamos buscar o Gerson na contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Pô, é um baita de um recado de que não é porque vocês têm dinheiro que vocês vão tirar nossos jogadores, e a gente tem dinheiro para trazer quem a gente quiser também. Então, aí eu concordo muito com o Fabiola. O Cruzeiro vem muito forte, a gente se acostumou com essa coisa de Palmeiras e Flamengo. E às vezes surge um Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense, Botafogo, que é aquele golfinho de uma temporada só. O Cruzeiro acho que chegou para ser esse terceiro elemento de um futebol mais polarizado mesmo. Vai ser uma temporada muito legal. E olha, você que está com a gente, quero falar rapidinho, porque há anos, conectando torcedores ao melhor do futebol, a Bet365 é pioneira e referência global em apostas, porque grandes jogos merecem experiências extraordinárias. Agora, um toque da Bet365 e meu. Olha aqui, ó. Jogue com responsabilidade. Tá ok? Vocês querem falar de alguma contratação que eu não falei? Temos 22 segundos. Tem só o Marcos Antônio, né? Que tinha uma cláusula lá no contrato que se ele ganhasse um jogo no São Paulo esse ano, o São Paulo agora tem que comprar o Marcos Antônio no São Paulo. Então o São Paulo ganhou o jogo. Aqueles gatilhos, né, de contrato. É sério essa cláusula? Achei que estavam brincando ontem na transmissão. Ganhar um jogo. Ganhar um jogo esse ano, agora o São Paulo tem que exercer. Graças a Deus, né? Precisa muito do Marcos Antônio. Precisa muito. Pô, parece piada essa cláusula. Essa um jogo na temporada. Essa cláusula é meio... E o Chico tava brincando ontem na transmissão. Não sei se vai exercer, se vai conseguir. Você parece aquela coisa, nossa, meu contrato não tem cláusula nenhuma. Vamos botar essa então. Ganhar um joguinho. Faltava essa para completar e agora o São Paulo tem que exercer. Deixa eu colocar para vocês a tabela do Paulistão da próxima rodada. Por favor, Carneiro, olha lá. Boa. Como é que vem essa terceira rodada? Português e Palmeiras. É? Português e Palmeiras. Você assustou? Assustei. Porque não foi Português e Palmeiras que a gente fez, foi, né? Mas enfim. Português e Palmeiras, Mirassol e Ponte... Tá errado, né? Tá errado. Foi Palmeiras e Português. Foi Palmeiras e Português. Palmeiras e Mirassol essa rodada. Então. Eu olhei ali e falei... Palmeiras e Mas aí a Fabiola foi, eu como amo a Fabiola, fui na dela. Falei, se ela tá certa, eu vou. Não, vai que tem dois jogos. Vai que tem 2 jogos da Portuguesa e do Palmeiras que eu não tô sabendo, né? Próximas transmissões, gente, depois eu correr. Ó, próximos jogos. Ituano e Palmeiras não pela Mirassol, Copinha. cara. Não, é da Copinha esse. Copinha. Esse é Copinha. Copinha. Isso daí é nossos próximos jogos. Então, sábado, conhecido como amanhã, a gente tá trabalhando tanto que eu tô quase morando aqui. E eu não sei mais qual é o dia. E eu e o Dan em Barueri. A gente sábado. No ônibus. Então, olha, Copinha, Ituano e Palmeiras. Sábado à noite, esse jogo a gente vai estar aqui, Paulistão, tá? Palmeiras e Mirassol, Fabiola. Você estava coberta de razão, por isso que você não passa frio. Que mais? No domingo, no mesmo horário, 20h30, lembrando que o pré-jogo é sempre às 19h30, Guarani e Santos. Jogo bem interessante, hein? Vamos ver como é que vem o Santos. O Guarani é aquele time que... o Guarani. Não, o Guarani mandou o técnico embora, Elano assumiu, chamou o técnico de novo, volta. O Elano falou, eita... Como assim, né? Como assim? Bagunça, né? São Paulo e Portuguesa no dia 21, às 19h30. E também Santos e Corinthians, que é aquele que o Gabriel Menino estava falando, né? Que ele pretende jogar no dia 22, às 7h30 da noite. Lembrando que a gente se encontra sempre no pré-jogo, 1 hora antes, em todos os jogos. Ok? Acho que falamos de tudo, não esquecemos nada. Alguém quer falar alguma coisa? Quer vender carro? Aproveita agora. Não, só falar que o Palmeiras ainda na Copinha está uma decepção, que é a base mais forte do Brasil, disparado, melhor trabalho da base, mas na Copa São Paulo de Futebol Júnior tá meio patinando. E 2 jogos com arbitragem sinistra. E vamos ver. Assim, pênaltis ali pra passar. Pênalti, aquela bola na trave, aquela coisa que bateu. Foram 26 pênaltis ontem.
Nossa, ontem foi demais, Do Palmeiras. né? E converteram, né? Foram convertendo. Todo mundo convertendo, pena. né? Fabiola Andrade, eu vou agradecer você demais, tá? Me chama todo dia, eu quero vir. Venha sempre, tá? O cafezinho Adoro, é bom. obrigada. Obrigado, viu? Lucas Faraldo, Danilo, Tamo muito junto. obrigado. Obrigado velho, vocês. tá, pela Grande abraço a presença. todos aí. Tá? Até a próxima. E obrigado você que ficou com a gente também, que você é fundamental. Sem você, a gente não é ninguém, né? Muito obrigado. Zé Luiz Les diz, beijo, tchau!